E nós estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, eu e o glorioso Alfrido Vardi. E é importante que você, como você sabe que vai ser um papo legal, já pega e dá like aí, se inscreve no canal, tá? Como é que dizem os youtubers? Isso é muito importante para a gente continuar. Nós continuaremos de qualquer jeito, mas se você fizer isso, fica melhor, tá bom? Nós vamos ter um papo muito bacana hoje com... É um cara, vou chamar assim, a gente já andou se estranhando no passado, mas eu também me estranhei com tanta gente já se estranhou comigo também, né? O Brasil mudou tanto e em muitos aspectos para melhor, né? Eu, por exemplo, acho que mudei para melhor. Marcelo Freixo está aqui, digo de cara, você já sabe, porque nós anunciamos, já foi deputado estadual do Rio 3 vezes, deputado federal, concorreu à prefeitura 2 vezes, né, Freixo? 2 vezes. Uma vez ao governo. Hoje está na presidência da Embratur, começou no PT, ficou um tempão no PSOL, depois teve uma passagem pelo PSB, está de volta ao PT. É uma referência do pensamento progressista do Rio de Janeiro, para ser genérico, né? Eu tenho uma coisa bacana no Freixo, assim, tem um monte de gente que tem alguns valores bem legais, civilizatórios, que o tem como referência. E agora ele está no meio de uma coisa aí que nós vamos perguntar, né? A gente está gravando aqui num sábado e o programa vai ao ar na segunda-feira. Obviamente vou perguntar, o senhor acha que o senhor vai estar na presidência da Embratur na segunda-feira? Eu torço para que sim. Eu torço para que sim. E tem muitas outras coisas. Temos que falar desse Brasil que está em transe e em trânsito. Boa. Gostou? Gostei. Você pensou nisso agora? Acabei de pensar. Temos de falar desse Brasil. Obrigado, Marcelo Freixo. A gente tem um tratamento pessoal por você e essa coisa toda. E nós vamos manter também, porque seria hipócrita fazer assim, Marcelo, o senhor. Não, a gente se conhece, vai ser você. Essa altura a extrema-direita diz, nossa, ele vira amigo de tudo quanto é esquerdinha. Descobriram que eu sou um cara legal, é isso. Obrigado, Freixo, pela conversa. Obrigado, Reinaldo, obrigado, Valfrido. Prazer imenso encontrar vocês, 2 pessoas que eu tenho muito carinho, gosto mais. E é um prazer estar nesse papo aqui, num momento que é bom, a gente tem que conversar muito mesmo, porque... Está tudo intenso no Brasil, como tem que ser. Isso. A gente tem sempre uma brincadeirinha aqui para começar, assim, faça a sua Wikipedia, sua biografia no Wikipedia, mais resumido, uma síntese, Marcelo Freixo, vai. Não, é isso, eu fui deputado, que as pessoas conhecem isso, né? Eu fui deputado estadual 3 mandatos no Rio de Janeiro, mas foram mandatos muito intensos e mandatos muito nacionalizados por causa da agenda, né? Eu virei deputado quando o Cabral virou governador, então é um momento muito singular do Rio de Janeiro, né? Um momento de transformações muito profundas em todos os sentidos no Rio. Eu era um deputado de oposição ao Cabral, e eu tinha razão, né? Porque na época não foi fácil ser deputado de oposição ao Cabral, depois o tempo me ajudou, né? Foi um momento difícil da minha vida, porque eu tive um irmão assassinado pela milícia durante a campanha, no ano anterior. 2006. Em 2006, né, dia 25 de julho, vai fazer, né, aniversário da morte dele agora. E quando eu entro para ser deputado estadual, eu proponho a CPI das milícias em função do que eu tinha vivido na minha vida particular, né? E isso mudou a minha vida inteira, mudou também a política do Rio de Janeiro, enfim. A mudança na minha vida foi uma mudança que foi acompanhada de uma mudança muito profunda no debate da segurança pública do Rio, por causa da CPI das milícias, os resultados e tudo que deu depois, né? Mas antes disso, que eu acho que é um lugar menos conhecido, eu nasci em Niterói, que é conhecido por causa de uma ponte, né? Por causa da ponte de Niterói, mas é uma cidade incrível, encantadora, e fui criado na periferia de Niterói, né? Então eu não venho de uma família de classe média, eu venho de uma família muito pobre, de periferia, que graças a Deus me ajudou muito na política depois, porque você aprende a se virar, né? A periferia nos dá jogo de cintura, né? Importante, né? Filho de pai e mãe educadores mais analfabetos, o que é curioso, né? Porque meu pai era inspetor de colégio e minha mãe secretária de colégio público, só foram estudar depois, né? Então eram educadores, de trabalhar em escolas, mas não tinham educação. Não tinha educação. Era sempre interessante essa relação, né? Então eles estimulavam muito que os filhos tivessem educação, mas eles não conseguiam de alguma maneira compartilhar isso. Isso foi uma infância num lugar marcado pela violência também, e ali eu tive um sonho de ser professor, né? Que isso é uma coisa muito bacana na vida, assim.
Olhava para meu pai, para minha mãe, olhava para a realidade dos meus amigos, tudo trabalho braçal. Comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel na rua, né? E falei, cara, eu quero ser professor, eu tinha um sonho, né? E ser professor significava entrar numa universidade, não trocar o estudo por o trabalho, que era uma regra muito diferente de todos os meus amigos da juventude, né? Então foi a primeira grande batalha que eu conquistei na vida, assim. Eu consegui estudar e trabalhar, né? Que é muito duro, é muito difícil. É muito difícil, né? Muito difícil. Então, por isso que eu tenho tanta implicância com a ideia da meritocracia, porque num país como o nosso, isso é uma piada, né? Deixa eu te falar uma coisa, você é entrevistado, mas eu acho que é importante isso. Eu tenho 61 anos. Não parece. Obrigado. Eu tenho 61 anos. Quando na periferia, né, no caso periferia em Santo André, né, do ABC, fazer o colégio naquele tempo já era uma excepcionalidade, porque se dizia assim, não, tem de fazer ferramentaria no Senai. Isso. Para trabalhar na Volks, para trabalhar na indústria automobilística, claro, que estava vivendo seu auge. Fazer o colégio já era coisa de gente meio esquisita, de gente que não está querendo trabalhar e tal. Faz todo sentido. Então, você assim, pensar tinha que fazer Senai, na lógica do colégio trabalho. já não... Faculdade, então, não era nem, assim, nem se cogitava a respeito, né? Então, numa família muito grande, a minha irmã, 2 anos mais velha que eu, ela foi a primeira. Não tinha ninguém, eu fui o segundo. E mesmo o colégio já era... Não, tem que fazer Senai, porque, assim, fulano fez Senai e está muito bem. Vai te garantir um negócio que é sagrado, chamado trabalho. Trabalho. Né? O universo da periferia é o universo do trabalho, é o mundo do trabalho. Que é uma coisa que eu acho assim, as pessoas desconhecem as raízes profundas. Tudo bem, todo o mercado de trabalho está mudando, a gente poderia ficar lá horas a respeito. E não é só trabalho, é trabalho com direitos. Trabalho com direitos, trabalho com carteira. O famoso trabalho com carteira, se dizia. Que é a raiz profunda do Lula. A verdade é essa. Não, o Lula nasce defendendo o trabalho e continua até hoje. E por isso a classe trabalhadora entende e se identifica tanto com ele. Claro, claro. Menos porque ele diz, mais porque ele representa. O que ele diz é extraordinário também, mas é muito E mesmo com o trabalho em transição, né? Mesmo com o trabalho em transição, mas as pessoas hoje estão numa fase de que tipo de direito nós teremos. Claro. Aliás, tem uma impagável do Lula, vocês viram o negócio da sacada do apartamento? É genial. Desculpa, eu estou fazendo paralelo aqui, mas acho que é bacana. Da varanda. Da varanda, você viu? Não? Que falou? Sim. Falou assim, precisa ter uma varanda. Ah, isso eu vi. Porque o sujeito está lá com problema de intestino, precisa soltar um pum. Não pode ter uma casa. Não pode ter uma casa sem varanda. Sem uma sacada. E aí quando você, assim, essas pessoas que falam um pouco a linguagem do povo e conhecem o povo de perto... Claro. Isso é fundamental. Você sabe, né? Tem 2 histórias na minha vida nesse sentido que são maravilhosas. Eu comecei a trabalhar entregando papel com 15 anos e eu não falo isso com nenhuma dose de sacrifício, eu adorava. Eu quero deixar claro que eu adorava, porque eu ganhava uma grana, eu pagava o baile de carnaval, meu pai não conseguia, então era uma solução, não falo isso com nenhum lamento. Sim. E deve ter modulado a sua capacidade de comunicador, claro que eu acho. Falar com as pessoas. Porque outra coisa também, achar que você era pobre, você só era triste. Não, para. Aliás, eu fui muito feliz na infância, eu nunca morei num prédio com play. Não, o meu play era rua, aprendi a me virar na rua, as brincadeiras eram de rua, né? Então, assim, muito feliz, muito feliz. E é curioso porque eu trabalhava entregando papel na rua com 15 em diante, e minha mãe se preocupava com aquilo. Aí qual foi a solução da minha mãe? Vou te pagar um curso de datilografia. Opa! Que é o universo do trabalho. Que eu também fiz. Eu fiz, batendo com os 10 dedos. SD, FG, H, JK, LC. E aí tem na hora de fazer prova, tem um papel que cobre sua mão, que era uma tortura, né? Lembra? E dobrar em 4 e tinha que coincidir. Você tinha que fazer um quadrado na máquina, dobra e coincide. Se desse um caractere fora... Graças a Deus, sou muito jovem. Então assim, mas pensa a cabeça do universo do trabalho. Se eu estou preocupado que você está entregando papel, eu vou te pagar um curso de datilografia. O que significa? E aí é curiosíssimo, porque aí eu chego com 18 anos, arrumo um emprego num banco, né, para ser boy, contínuo de banco, né? E meu pai ficou todo feliz. E aí chegou a época da faculdade, a época de fazer vestibular. E aí a gente não tinha dúvida lá em casa, eu tinha que fazer economia. Para quê? Para conseguir ser caixa no banco. Isso.
Então, Banco do Brasil. Era banco, né? Então, assim, no caso era Banco do Progresso. Sim, mas também era uma aspiração. Mas era uma aspiração. Então, assim, mas isso é o universo do trabalho, o universo assalariado, o universo da periferia. E a gente precisa entender esse universo, né? Porque o mundo do trabalho está mudando, a gente tem o setor de inovação, e aí eu acho que entra um debate do turismo que é muito importante, porque esse debate da sustentabilidade, que é um debate que eu quero muito fazer aqui com vocês, a sustentabilidade, eu estou muito convencido, até por causa de onde eu venho, né? O debate da sustentabilidade não é só um debate de floresta em pé. Claro. É um debate da relação do homem com a sociedade, com o universo do trabalho e com o planeta que tem que ser preservado. A sustentabilidade passa pelas formas de trabalho do ser humano também. Tem que botar gente lá. O planeta sustentável não é um planeta somente de fauna e flora, é de ser humano, assim. A ideia de sustentabilidade, exatamente, como é que você cria formas de trabalho. Porque como é que você se relaciona com a natureza? Através de trabalho. Claro. Então, isso acho que é um ponto importante para pensar o século XXI. Mas só uma coisinha rápida. Digita com todos os dedos ou não? Você fez curso de datilografia? Eu digito com todos os dedos. Eu também. Somos raros. Pronto. Eu digito só com esse daqui. Mas, olha, antes da gente chegar nisso, porque a gente vai avançar para esse tema, mas você se conecta com o ideário popular de muitas maneiras, mas uma em particular. O personagem do segundo filme da Tropa de Elite. Isso. Né? Tropa de Elite foi inspirado em você. O Fraga. O Fraga. Feito de forma brilhante pelo Irandir. Exatamente. E Santos, um ator nordestino extraordinário. Isso, formidável. Formidável. E aquele filme, no meu modo de ver, é muito melhor que o primeiro. O segundo é melhor que o primeiro. Eu sou suspeito, mas eu também acho. Mas por que ele é melhor que o primeiro? Porque o Capitão Nascimento e o Fraga disputam a alma de um menino, que é o filho do Capitão Nascimento. Essa é a minha visão Não, é isso mesmo. Do filme. E os dois homens têm valores. Evidente. Muito. Um é um combatente, é um soldado que mata criminosos, desbarata organizações criminosas, com violência, com repressão. E que é a imagem de uma instituição inteira. E que ao fim do filme faz uma meia-culpa, de mãos dadas com outro homem. Tem uma cena que ele entrega o gravador no hospital onde o filho está baleado. Essa cena do filme, para mim, é primorosa, que é o momento onde aqueles mundos se encontram contra uma outra coisa que é mais grave. É isso. E, por outro lado, você tem um homem, que é o Fraga, que é um defensor de direitos humanos, que começa o filme defendendo os bandidos naquela invasão de Bangu que acaba com um morticínio e, enfim, banhado de sangue. Né? E aí na realidade o menino é o povo brasileiro. É uma metáfora do povo brasileiro. Tem um bastidor desse filme, tem vários, né? Mas tem um bastidor desse filme que é muito maravilhoso. Teve o Tropa 1, que foi um sucesso extraordinário. O Tropa 1 já tem um bastidor curioso. Vocês vão lembrar de um outro filme do Zé Padilha, né? O Zé Padilha é um grande amigo meu e é uma pessoa com quem eu também já pensei diferente, mas a gente é muito amigo. E eu acho que aí tem um valor humanitário, Reinaldo, que é importante. Você pode ter fase na sua vida que você pensa diferente, mas tem uma relação humana que não desconecta você do outro. E eu tenho um é isso que o bolsonarismo não entende. O Zé Padilha, parêntese rápido, o aprendizado que ele teve rápido sobre Lava Jato foi espetacular. Fecha a parede. Não, e a grandeza, né? E a grandeza de chegar e falar, errei. E a grandeza de chegar e falar assim, errei. E foi um momento onde eu Wagner Moreira, a gente é muito amigo. Isso. Né? E eu lembro que a gente estava na Colômbia, eles estavam gravando Narcos, eu fui fazer uma atividade na Colômbia, e a gente estava um momento muito distante de entendimento. E a gente falou, cara, a gente não vai conseguir se entender, o tempo vai ter que nos ajudar. Isso. E ajudou. E a gente não deixou de gostar um do outro, não deixou de ser amigo. E nos momentos que um outro mais precisa, a gente está junto. É isso que o bolsonarismo, é isso que o fascismo não entende. Não entende, exatamente. Não entende, que você pode ser diferente, a vida pode fazer mais próxima ou mais diferente em algum momento da sua vida, mas tem uma relação humanitária, humana, que te conecta ao outro, que valores que são mais universais. E esses valores universais é que me separam do fascismo. Então não vai haver momento próximo. Isso.
Não é Exatamente. possível, né? Acho que parênteses, mas enfim, um bastidor curioso. O Zé Padilha fez um documentário que eu recomendo, que é extraordinário, chamado Ônibus 174. Isso, aliás. Baita documentário. Brilha pra mim, Maravilhoso. um dos E muito melhores. triste, diga-se de passagem. Incrível, porque o ônibus 174 é aquele sequestro do ônibus Brilhante, 174, Jardim brilhante. Botânico do Rio de Janeiro. Terrível e brilhante. O Zé Padilha faz uma escolha ali. Ele escolhe contar o personagem do Sandro Nascimento, que é o cara que faz o sequestro. O sequestrador. Ele podia ter contado a história de inúmeras pessoas da Geisa que morre, né? Mas ele conta a história do Sandro. Ele vai e faz um documentário que, para mim, é uma obra-prima do Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro, sobre a complexidade do Rio de Janeiro. O Capitão Nascimento se chama Capitão Nascimento por causa do Sandro Nascimento, do ônibus 174. Olha. Coisa que pouca gente sabe ou se toca. sabia. Né? O Capitão Nascimento é o outro lado da moeda do Sandro Nascimento, porque Sim. o Bop negocia de forma trágica aquele episódio. Vocês Sim. lembram Sim, que sim. deixam o cara sair, tudo errado. Deixa o cara sair, o soldado do Bop vai fazer uma ação, atira na refém, não pega nenhum tiro no sequestrador, botam ele dentro da viatura e matam ele estrangulado. Né? É impressionante. Então, assim, Muito triste. é uma cagada Monumental. né? E em cima daquilo nasce o Capitão Nascimento, que é do Tropa 1, que vai contar quem é o Bop, o que é o Bop. Não existe ninguém que seja o Capitão Nascimento. Aquilo é um conjunto de histórias que várias pessoas do Bop viveram, contaram, né? Foi um filme que gerou muita polêmica, gerou muito debate, né? Alguns debates eu acho que muito equivocados, inclusive, né? Porque, por exemplo, você dizer que o público aplaudiu a tortura ou aplaudiu determinadas cenas porque o diretor era fascista, Isso é besteira. eu tá contando acho uma que história. não é esse o papel da arte. Acho que aí um equívoco que parte da esquerda fez, que eu não tenho a minha concordância nessa história. Né? A arte é uma coisa, tem suas responsabilidades, óbvio, mas... Então, o diretor de um filme sobre o nazismo é nazista? Claro que não. Então, tem que tomar cuidado com certas coisas, certos avanços, né? Não, isso é uma besteira. E aí- Agora, de qualquer modo, você cria uma personagem fascinante pelo seguinte, só para Então. não perca o fio. Por que ele é fascinante? Ele é fascinante e fascina muita gente porque ele é honesto. É isso. esse Ele é o problema. honesto. Era essa a minha pergunta. Ele é honesto. Ele é firme. Ele é firme, só que ele é Violento. truculento. E aí você passa um recado E ele que não se for tem- honesto e violento, pode. Pode. Esse é um problema, por isso E que é aí, polêmico. assim, e o filme Claro. transitou nessa ambiguidade. Não, transitou. pergunta E que o segundo filme corrige um pouco o primeiro. Mais ou menos, porque a pergunta que resta no fim do segundo filme é a pergunta que eu faço para você. O Fraga vê virtude no Capitão Nascimento? Então, aí entra o segundo filme. Eu era deputado estadual no Tropa 1. Né? Fiz Mas você não está vários... falando de um bastidor e a gente acabou... Eu vou voltar pro você vai bastidor voltar, do 2, tá, porque tá. eu contei o bastidor do 1. E assim, o Padilha já era meu amigo no Tropa 1. Mas o Tropa 1 não tinha nada a ver comigo, mas eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, onde montei uma equipe da qual fazia parte a Marielle, né, que foi minha companheira de trabalho a vida inteira. Né, e a gente monta uma equipe de comissão de direitos. A gente cria uma cultura de direitos. É muito interessante isso, Reinaldo, porque a gente, às vezes, perde... Eu tô com 56 anos. Às vezes a gente perde a dimensão do que aconteceu relativamente há pouco tempo atrás. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com direitos humanos no Rio de Janeiro, era muito comum gente da própria esquerda ou da imprensa falar: você é dos recursos humanos, né? Jornalistas, né? Você é dos recursos humanos? Eu falei, não. É direitos humanos. Né? E aí, assim, Lida com você tá recursos rindo? humanos, mas... Você tá rindo assim? Não era? Eu falei, não, eu não trato a demissão de ninguém. Não é isso, não é a minha função. Me entrega a ficha lá. Isso faz muito pouco tempo atrás. Não havia nenhuma cultura de debate sobre direitos humanos. Eu estou com 56 anos, imagina. Eu estou falando de algo de muito pouco tempo, historicamente, muito pouco tempo atrás. Sim. Quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos, não tinha trabalho de base de direitos humanos enraizado pela comissão. Não tinham mães organizadas. A gente fez esse trabalho muito pioneiro no Rio. Não fiz sozinho, não. Fiz com uma equipe que a gente montou, que vinha dos lugares. Então, não tem tanto tempo assim, né? Então, hoje, quando Certo você modo, a vê... direita ajudou mais a popularizar a expressão malhando do que a esquerda promovendo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E aí, quando o Tropa 1 arrebentou, e quando vem para o Tropa 2, o Zé Padilha me liga, e eu, imagina, eu, presidente da Comissão de Direitos Humanos, no Tropa 1, a gente brigou, bateu boca, participou de várias discussões, a sociedade aplaudia as torturas, o que já mostrava ali Sim. sinais do que a gente depois viu consolidar como Exatamente. projeto de poder. Exatamente. Porque a gente acha que tudo começou aqui. Não, né?
Por que parte importante da sociedade aplaudia a tortura lá? Eu sei que o Padilha não deve ter gostado, eu fiz uma observação na época com 2, eu falei, o Padilha ficou com medo do que ele encontrou no primeiro. Então, isso. Você acabou encontrando um troço no primeiro. Claro. Você descobriu um negócio ali que não estava claro antes de fazer, vai? Não estava. Né? Você vai fazer uma denúncia, o negócio vira. Mas aí, veio o Tropa 2, o Padilha me liga e fala assim, preciso te chamar para um negócio, você tem que me ajudar. Falei, claro, o que é? Vou fazer o Tropa 2. Eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, cara. Tá querendo brigar definitivamente. Pô, tu tá de sacanagem. Eu falei, não, mas é o Tropa 2, é sobre você. Aí eu falei, puta, eu falei, como assim? Ele falou, não, CPI das milícias mudou a segurança pública no Rio de Janeiro. A gente quer fazer, o inimigo agora é outro, né? Aí eu falei, isso vai dar uma confusão no meio da esquerda. Aí chamei Marielle para conversar, chamei mais alguns do mandato para conversar. E a Maria olhou para mim, ela era muito assim, sagaz, né? A Maria olhou para mim e falou o seguinte, a gente tem que ajudar, a gente tem que topar, porque o Tropa 2 é a nossa resposta. E o resto do meu mandato, estou assim, contra. Não vamos ajudar, isso é uma cagada, vai ser outro problema. Aí eu chamei a Maria e fui almoçar com ela e falei, a gente é minoria, nós vamos ter que passar o rolo, vamos ter que tratorar esse povo, porque eu estou muito convicto que a gente tem que fazer. Tem que ajudar. E aí, eu e ela, a gente foi para dentro da reunião com muita força e a gente ajudou a fazer o Tropa 2. E aí, na hora de fazer a primeira reunião, esse era o bastidor, na primeira reunião, a história original era o Fraga e o Capitão Nascimento brigando por causa da mulher. Eu falei, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Não dá. Assim, né? O Fraga já ser casado com a mulher do Nascimento já é uma liberdade poética que vocês vão me criar, que eu vou passar o resto da vida perguntando se já casei com alguma mulher. Né? Então, assim... Mas você casou? Pois Casou com a mulher de alguém do Bob? Aí eu falei, não faça isso. Aí veio uma história brilhante, né, que é o seguinte, não, a disputa deles é sobre o filho. Isso. E uma disputa que não é uma disputa dada, mas é uma disputa evidente, né? Assim, essa criança vai ser uma criança que é filho do Capitão Nascimento e filho do cara que está Isso, começando é uma disputa sobre o futuro. Né? Sobre o futuro, sobre a perspectiva. E isso foi genial, que é o que você está... que, na verdade, é uma disputa da sociedade. Claro, é isso. Essa é a disputa. Qual é a disputa da sociedade que a gente tem hoje? Qual é a disputa da sociedade que a gente tem hoje? A disputa da sociedade que a gente tem hoje é sobre o filho do Capitão Nascimento, criado pelo Fraga. Assim, qual é a lógica pedagógica, educacional, de vida que você vai ter de perspectiva para a juventude, né? Então, o filme apontava para algo, em 2010, muito mais forte do que a gente conseguia imaginar na época, né? Sim. Mas aí eu volto para a minha pergunta, porque eu acho que ela é importante, precisa ser respondida por um cara como você. Tem virtude? O Fraga vê virtude? Alguma virtude no Capitão Nascimento? E aí, quando eu pergunto se o Fraga vê alguma virtude no Capitão Nascimento, o progressista vê alguma coisa que preste no ideário conservador dos conservadores no Brasil? Ou seja, admite alguma razão Imagina, no olha pensamento dos conservadores no Brasil que votaram no Bolsonaro? Então, aí a gente tem que separar o que a gente está chamando de um pensamento conservador do fascismo, né? Sim, claro. Deixar claro que não há nenhuma possibilidade de você dizer alguma coisa que preste no fascismo. Não, no fascismo não há nada que preste porque é algo que não tem como eixo central a vida, né? Pelo contrário. Então, não é disso que a gente está... Claro daqui a pouco eu estou dizendo, aqueles três lá estavam defendendo... Não, né? Eu estou falando o seguinte, numa sociedade que tem complexidade, uma sociedade que é... a nossa sociedade não é uma sociedade conservadora. A sociedade carioca, para falar de um lugar que todo mundo acha que é, malandros, né? A sociedade carioca é extremamente conservadora. Extremamente conservadora. Em muitos aspectos, até mais do que, por exemplo, São Paulo, pela concentração de militares no Rio de Janeiro, que é muito maior do que aqui. Por causa da origem, né? Isso. Então, agora, quando você olha o Capitão Nascimento, ali tem muita banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Que é um conceito que eu acho muito importante para a gente entender determinadas coisas. Enfim, minha cabeça é muito vinculada a entender o Rio, né? Foi onde eu militei minha vida inteira. Parêntese rápido. Você procura o livro Eichmann em Jerusalém, o da banalidade do mal, da Hannah Arendt, sobre o julgamento de um nazista que foi preso na Argentina e Israel. Procura para entender bem o que o Freixo está falando. A banalidade do mal, que é um conceito muito importante da Hannah Arendt, a gente precisa olhar para isso com calma, né? Assim, você está humanizando o torturador. Primeiro, pouca gente mais do que eu combateu a tortura no Rio de Janeiro, né?
Aliás, o Comitê de Prevenção à Tortura, quem criou foi uma lei nossa. Você tem no Rio de uma Janeiro. história não preciso... pessoal trágica. Você tem o seu irmão que morreu, você tem a Marielle que morreu. Agora, você precisa entender que você está falando de uma classe trabalhadora, você está falando de uma instituição que a sociedade precisa, ou tem alguma sociedade que vive sem polícia, né? Que é necessária, que a gente tem que disputar. Então, a minha concepção, ela foi muito desviante na esquerda, no sentido de não ser hegemônica. Eu falo há muitos anos que a esquerda deveria ter dado mais atenção à segurança pública. A esquerda deveria ter olhado para o policial como um trabalhador da segurança pública e ter discutido com o policial uma relação de direitos. Lembra como a gente começou essa conversa? Sim. Periferia, direito, mundo do trabalho. Isso. Olha, o que é um policial? Periferia, direito, o mundo do trabalho. Ou você acha que esses caras vêm de onde? Marte? Né? Então, na Comissão de Direitos Humanos, a gente começou a fazer um trabalho pelos direitos humanos da polícia. No Rio de Janeiro, eu apanhei pra caceta da esquerda. Eu e Marielle. Porque a Mari agora ela é um símbolo muito, muito superior ao que cabe dentro de uma pessoa. Né? Claro. O que aconteceu de forma muito covarde com a Mari transformou a Marielle num negócio muito grande, muito forte. Enfim. Uma ideia. Mas a Mari, junto com a gente ali, trabalhou a Comissão de Direitos Humanos para atender familiares de policiais mortos no Rio de Janeiro. Né? Então, acho que isso te responde mais do que a minha opinião, uma coisa prática que a gente fez. Eu lembrei tem um texto do Pasolini, na época, enfim, os 68 e seguintes, né? Pasolini do Partido Comunista Italiano, uma visão mais ortodoxa da esquerda, embora ele pessoalmente não fosse, mas revolta de estudantes, os policiais, os carabinieri ali, pau. Aí ele escreve um texto que deixa a esquerda já fora do PC furiosa, que diz assim, naquele confronto só um lado era povo, os policiais. No seguinte sentido, pobre mesmo ali, eram os policiais. E, ao mesmo tempo, e eu adorei a tua resposta e me sinto bem respondido, de que forma esse teu engajamento com a pauta de direitos humanos te inseriu no contexto da política, a partir da política do Rio de Janeiro, numa política nacional e, ao mesmo tempo, dificultou a tua afirmação como um político popular de dimensão nacional? Então, isso é curioso, porque eu venho de um lugar popular e a minha inserção nos direitos humanos não aconteceu na academia. A minha inserção nos direitos humanos aconteceu na vida, né? Quando eu tinha 14, eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Até hoje. E eu jogava, a única coisa que eu tinha para fazer na infância era jogar futebol, né? Enfim, eu não tinha, minha mãe nunca me levou a um cinema e a um teatro. Eu nunca ganhei um livro dos meus pais, por uma razão óbvia, não fazia parte do universo de um setor popular, né? Eu fui aprender que essas coisas tinham um determinado valor muito importante na minha vida no final da adolescência, né? Então, assim, eu só jogava futebol. Era jogo de futebol o tempo inteiro, era o que se faz na periferia, né? E o único campo de futebol que tinha para jogar bola era um campo do Presídio, o Ferreira Neto, que é do lado da minha casa, era onde eu morava. E todo domingo eu ia jogar bola no Presídio, né? E o nome do time era, é bom falar isso num sábado, né? Mas o nome do time que eu jogava era Fla-Flu. Eu estou à véspera do Fla-Flu, que eu espero que o Flamengo ganhe, só vai ao ar na segunda, para não provocar risadas dos outros. Mas prefiro não comentar. E era o Fla-Flu. Por que era Fla-Flu? Porque tinha o morro e o asfalto jogando juntos. O nome do time era Fla-Flu, né? A camisa era mais feia que você podia imaginar, porque juntava as cores todas, era um horror, né? Mas a gente jogava dentro do presídio, né? Então, assim, tá no presídio, jogando de futebol, tá na favela, a minha lógica de direitos humanos vem do que eu vivi, como jovem, como criança, como adolescente. Não vem da academia de um conceito a partir dos teóricos que eu li, né? Então, vem de um setor popular. Sim. Ao mesmo tempo, esse setor popular, tão distante, né, de todo o discurso da esquerda, né, sem segurança pública, sem perspectiva, esse setor popular, de onde eu vim, que me aproximou dos direitos humanos, olha para os direitos humanos como algo que não faz parte dele. Mas aí, não dá para achar que isso é só por um mérito da direita. Isso é também por erro da esquerda, que nunca olhou para o debate da segurança pública, entendendo que era um debate fundamental para quem tem a vida ali. E não, cara, eu lembro, assim, a gente saindo de casa e minha mãe, cuidado com esse dinheiro, não pode ser assaltado, né? Meu irmão, quando ganha um relógio, o cara vai tentar assaltar. Meu irmão era capoeirista, meu irmão ganhou um relógio de Natal, no ano novo... Seu irmão que foi assassinado? O Renato, Renato. Meu irmão que morreu. Meu irmão tinha ganhado um relógio da minha mãe no Natal, no ano novo o cara tentou roubar.
Aí meu irmão falou, cara, eu ganhei esse relógio no Natal da minha mãe. Para você roubar, assim, a gente vai brigar muito para você levar esse relógio. E não deu, né? E o cara tinha uma faca. Meu irmão falou, olha, antes de você me dar essa facada, eu vou bater muito em você. Então, é melhor você não tentar me roubar, vai roubar outro. Era a lógica do... E roubou? Não. Né? Enfim, mas se você não é capoeirista, não muito bom isso. nisso, não faça isso, pediu, entrega. Mas é uma loucura você imaginar o seguinte, o senso do debate da segurança não é só para quem tem bens para proteger. Né? Pelo contrário, a sensação de insegurança alemã nos lugares onde você não tem direitos. E não tem nada. Fundamentais, não tem nada, não tem a quem recorrer. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que, na minha trajetória, assim, eu não pensei, eu queria ser professor, eu não tinha essa coisa de trabalhar, ser deputado, não sabia nem que era isso, ainda mais deputado de direitos humanos. Agora, aí eu viro candidato da educação, eu era um candidato professor, né? Só que no meio da campanha meu irmão é assassinado pela milícia. E eu trabalhava com o tema da segurança pública, mas se nada disso tivesse acontecido, eu seria um deputado que trabalharia na Comissão de Educação. Por que seu irmão foi assassinado pela milícia? Qual era a militância dele? Qual era o envolvimento dele na luta social? Ou não tinha nada disso? Eu não venho de família militante. Meu irmão vem de família de trabalhadores, né? Exclusivamente, assim. Meu irmão casou e comprou um apartamento financiado pela Caixa Econômica Federal, que é muito comum no setor popular, financiado 3 encarnações, no centro de Niterói, né? Num condomínio. E ele e outros amigos também compraram e tudo. E eles, quando foram morar, viram que o condomínio era uma fortuna, que tinha esquemas, né, no condomínio. Eles juntaram um grupo de novos moradores e disputaram o condomínio para virar síndico do condomínio. Sério? E aí na época... Nossa, eu não sabia que era isso. Eu achei que ele tivesse alguma luta política. Foi um negócio... Aí eu falei para ele, Rê, cuidado com esse negócio de condomínio, cara. Isso é uma confusão danada. Você vai arrumar briga política onde você mora. Aí ele falou, porra, olha quanto eu tô pagando de condomínio. Isso é uma roubalheira, aquela síndica, porra, ladra, não sei o que lá. Não, nós vamos juntar aqui, vamos moralizar aquele negócio lá. Enfim, nunca imaginei que fosse para onde foi, né? E aí eles ganham o condomínio, ganham a eleição e começam a moralizar o condomínio. A segurança do condomínio era feita pela milícia, de forma completamente irregular. Ele procura os caras e fala, ó, vocês vão ter que abrir uma empresa que eu vou contratar a empresa de vocês, mas não pode ser do jeito que é. Aí o cara fala, não vamos abrir empresa nenhuma e vai continuar como está. Meu irmão falou, não vai, mudou, não tem esquema, síndico agora não leva grana, e vocês vão, e é tudo dentro da lei agora. Aí os caras avisaram, ó, se fosse o senhor não faria isso. Aí meu irmão falou, não há hipótese de ter alguma coisa errada, porque lá em casa era tudo muito correto, muito rígido, essa coisa do setor popular com orçamento, com o mundo do trabalho. E aí ele mandou os caras embora, contratou uma outra empresa, os caras botaram na justiça e perderam. 1 ano depois foi o julgamento. E alguns dias depois desse julgamento, eles mataram meu irmão. Foi por isso. Caramba. Com 2 filhas pequenas. Esse tema está no seriado Os Outros. É verdade. É mais ou menos isso. E que está muito legal. Está muito legal. Esse tema tá lá. Vale a pena ver. Magnificamente dirigido. Pois é. Então foi algo assim, Reinaldo, que acontece com tanta gente. Só que isso aconteceu em 2006. E aí, no meio da campanha de deputado estadual. E eu sou eleito nessa eleição. Né? O Cabral assume, e quando eu entro na Assembleia Legislativa, vários donos de milícia tinham se tornado deputados estaduais, na mesma eleição que eu fui deputado estadual. E aí minha primeira atitude é a CPI das milícias. E aí eu assumo a Comissão de Direitos Humanos. Então, só para responder, Walfrido, assim, eu entro na Comissão de Direitos Humanos movido por essas coisas. Eu não entro por um grande debate teórico. Até vou atrás e faço o debate teórico, mas o que me leva não é esse, é outra fonte. Agora, isto assim, vamos lá. Falar isso hoje é mais fácil para mim. Porque eu falo isso há muitos anos, né? Eu convivi com a família Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Eu fui deputado estadual com o Flávio Bolsonaro por 12 anos. Os 3 mandatos que eu fui deputado, o Flávio foi deputado estadual comigo. Então eu conheço a família de perto e a gente se enfrenta há muitos anos. Não é de agora, né? Era inimaginável que essa família assumisse a presidência da República para qualquer um, mesmo para eles. Inclusive para eles. Exato. Aliás, se eles imaginassem, não tinham feito determinadas coisas que ficaram tão expostas. Né? Exato. Porque, né, enfim, claro. não imaginavam que um dia... Teriam tanta
Não era para isso. Exposição, né? Não era para isso. E Não era eles pra sabiam disso, eles sabiam disso, né? Enfim, ali já estava claro que a gente estava perdendo uma batalha na sociedade. Claro. A gente não perdeu essa batalha para o Bolsonaro. Claro. A gente vem perdendo essa batalha há muitos anos, que é uma batalha civilizatória, que é um debate civilizatório, que é um debate do filho do Capitão Nascimento, né? Que é esse debate civilizatório de valores. Porque uma sociedade que tem a clareza ou a certeza de que direitos humanos é inimiga de segurança pública, está tudo errado. Porque em lugar nenhum do mundo onde você tem democracia consolidada, direitos humanos é visto como uma ameaça à segurança pública. São pastas idênticas. Aliás, representam a mesma pasta. Né? Você só tem segurança pública com garantia de direitos. Quando não é assim, explode a França. O que está acontecendo na França? Né? Quando explode essa diferença. E o presidente vem a público pedir desculpas. Aqui vira... Se é aqui, aquela morte é... E aí, o que a direita francesa está fazendo? Alimentando essa diferença. Sim. E dizendo, é isso mesmo, vamos bancar. E aí é um marco civilizatório, gente. Este é o debate da democracia. E no momento na França, infelizmente, você vê o policial que assassinou o garoto, tem campanhas para arrecadar dinheiro, né? O policial que assassinou o garoto, ele arrecadou, a turma que está arrecadando muito com ele, mais que o garoto. Quase 4 vezes o que arrecadou a vítima. Então, este é um debate do planeta. E que a gente devia estar atento aos nossos erros lá de trás. Então... Eu vou pegar um pouco no pé do Freixo agora aqui. Está muito fofo. Está muito light. Está muito light. Manda brasa. 2013, 2014, vamos falar um pouco... 2013. Senta o dedo, Capitão Nascimento. Senta o dedo nessa porra. Faca na caveira. Faca na caveira. 2013, 2014, eu bati muito no PSOL do Rio de Janeiro, que eu achei que foi condescendente... Lembro bem. Com o que... Sentindo o lombo. Sou uma pessoa marcante. Que eu achei que foi uma condescendência com movimentos que eu achava absolutamente equivocados. Claro. E eu acho que eu estava certo, assim, porque eu me lembro, eu era muito mais próximo de conservadores do que sou hoje. Alguns me abandonaram, outros, ainda bem. E outros eu não abandono, porque, enfim, são meus conservadores de estimação. E muitos diziam assim, Reinaldo, deixa aí, quem está se fudendo é a Dilma mesmo, né? Não sei o quê. Eu disse, não. Quem está se ferrando são as instituições. Isso. Elas estão sendo atingidas. E não vai sair nada de bom daí. Mas, e aqui eu estou com um especialista na área, tanto não saiu que de 2013 sai a lei da leniência, 12.846, Organização criminosa. 12.850, organização criminosa, não estou errando os números. Não, está correto. E, portanto, sai a Lava Jato. Né? E, portanto, a partir daí a Lava Jato. Sai. E, portanto, aquela família lá com quem você conviveu, que você diz, imagina, você fica aqui, né, fazendo essas pequenas arrecadações. Não, elas chegaram lá ao topo. Tudo deu errado. A esquerda do Rio de Janeiro, eu já fiz um monte de meia-culpa, tá? Por isso que eu cobro dos outros também, não tem nenhum problema. A esquerda do Rio de Janeiro, você também, vocês acham que vocês erraram um pouco ali no entendimento do que estava em curso ou não? Vamos lá. Ou toda a minha leitura está errada também? Não acho que você está errado. Eu acho que... Eu estou lendo o livro da Ângela Alonso agora, chamado 13. Isso. Eu estou começando a ler. Enfim, eu estou adorando o livro. Eu não ganho nada para fazer jabá aqui não, mas é só porque o que é bom a gente tem que divulgar. Claro. Né? Que é daqui de São Paulo. A Ângela está fazendo uma análise que eu acho bastante legal. Colunista da Folha. Eu acho muito legal o que ela está fazendo no livro, porque ela não pega... Ela não explica 2013 e o seu significado para cá. Ela vai antes. Isso. Ela faz o caminho contrário. O que aconteceu antes de 2013? Para chegar em 2013. Que chegou, o que nós não fizemos. Eu sou professor de história. A gente sempre é muito mais fácil falar do que a gente já passou do que o que a gente está vivendo, Sim. por razões óbvias, né? Era muito difícil, em 2013, você ter a leitura que hoje você pode fazer. O que significa... Não estou criando ambiente para fazer meia-culpa. Não é isso, mas é fato, né? Por exemplo, 2013, quando começa... pelo menos no Rio de Janeiro e em vários outros lugares, a pauta não era uma pauta reacionária. Não, era progressista. Não era uma pauta reacionária. Tanto é que eu defendia determinados movimentos no plenário contra o Flávio Bolsonaro. O grande debate da Assembleia Legislativa em 2013 era o Flávio contra e eu a favor. Era o debate. Se você pega o que aconteceu depois, você fala, porra, os dois estavam errados. Porque, né? O que aconteceu ali? Porque a pauta surge com o questionamento da crise urbana,
questionamento da mobilidade urbana, questionamento dos mega-eventos. Essa era a pauta original de 2013. Aquilo foi se transformando numa outra coisa e que, na verdade, já vinha se transformando, que é o que revela o livro da Ângela Alonso, que, na verdade, já vinha acontecendo muita coisa antes e que a gente não estava entendendo e que a gente não estava vendo. Tinha uma organização de uma extrema-direita bem anterior a 2013, nas redes, subterrânea, com grande eficiência, que a gente não tinha a menor ideia do que aquilo estava acontecendo. Né? Mas tem um problema. Aquilo surge como uma crise de representatividade. Eu acho que ali tinham muitas coisas. Por exemplo, eu não fui condescendente com os movimentos de violência. Não fui. E tive problemas na esquerda com isso. Porque havia uma tentativa, e eu acho que a esquerda errou. Sim. E eu estou dizendo isso. Eu estou concordando com você. Eu acho que a esquerda errou. Acho que quando chegou no momento onde você perde o controle e você vai para uma ação violenta, você vai... Primeiro, a ação violenta, quem ganha é quem tem a força, né? Eu faço uma brincadeira que não sei se devo, mas esse negócio de ganhar de 300 é só em filme de Kung Fu. Exatamente. Na vida real, os 300 não ganha de 300. É assim, não ganha de 300. Só filme de Kung Fu, beleza. Fora isso, na vida real, não ganha, meu irmão. Então, assim, o uso da força, para isso existe Estado. Então, não é um caminho, não é um método, não é um lugar. Quando começa com isso, é muito complicado. Eu passei por uma cena inacreditável, que foi no episódio do Amarildo, que você lembra bem. Né? Oh. No episódio do Amarildo, eu estava em casa, estava tendo uma manifestação no Leblon, aquela manifestação que começaram a jogar manequim na rua. Você vai lembrar disso. Lembro, né? Sim. O Beltrame era o secretário de Segurança, eu era o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Liga um menino da Comissão de Direitos Humanos que trabalhava comigo, que hoje é o ouvidor da Defensoria Pública do Rio, né? O Guilherme, falou o seguinte, sumiram com um cara na Rocinha. Aí eu falei, Guilherme, o Rio de Janeiro está de perna pro ar. O que eu vou fazer? Né? Tá tendo confusão para tudo quanto é lugar. Ele falou, não, cara, mas a comunidade da Rocinha desceu inteira e está fechando a rua. Aí eu falei, cara, vai parar o Rio de Janeiro, porque tá tendo manifestação na Zona Sul. Se eles fecharem aí, o Rio de Janeiro acabou. Aí ele falou, então, mas eles estão pedindo para você vir para cá. Eu falei, não tem como chegar. Eu falei, você está aí? Eu falei, tô. Então, me bota no telefone, eu negocio. Aí estava o comandante da UPP, etc, tal, e era o Amarildo, era o caso do Amarildo. O Amarildo tinha sumido. Ninguém sabia nada ainda. Né? Aí eu liguei para o Beltrame, porque a minha relação sempre foi uma relação de diálogo. Uhum. Né? Aí eu liguei para o Beltrame e falei, Beltrame, estou me colocando à disposição, tem um problema na Rocinha, agora o Beltrame não sabia, eu que avisei a ele. Aí eu falei, olha, eu quero saber o seguinte, se eu prometer para a família que você recebe eles amanhã de manhã, posso prometer isso? Eu vou pedir para eles desobstruírem a rua. Se você receber eles amanhã de manhã, eu vou com eles aí. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, quem é esse cara, eu não sei nada. Uhum. Mas eu estou querendo desobstruir uma rua para ajudar o Rio de Janeiro. Né? Isso foi eu naquele dia, coisa que as pessoas não sabem. Né? Também não fiquei divulgando, estou falando isso quantos anos depois. Sim. Né? E o Beltrame confirma isso. Aí o Beltrame falou, eu recebo amanhã 10 horas da manhã. Aí eu falei com a família e desobstruiu a rua. E a família foi comigo lá. Pior, a família foi acompanhada do cara que tinha desaparecido com ele, que era o comandante da UPP, né? Coisas do Rio de Janeiro. Coisas do Rio de Janeiro. Que acompanhou na reunião. Enfim, que só depois a gente soube, né? Da consequência da investigação. O cara foi preso. E aí, ao mesmo tempo, estava aquela confusão de 2013 na rua. O comandante da PM vai para o Twitter oficial da PM e começa a falar mal de mim. No mesmo momento que eu estou negociando com o Beltrame, o negócio fala assim, os garotos do Freixo estão quebrando o Leblon, quebrando, sei lá. E aí as pessoas, aí o jornalista começa a me ligar e fala, aí eu liguei pro Beltrame e falei, Beltrame, vem cá, eu preciso saber qual é o papel que eu vou cumprir, porque eu estou ligando para você fazendo uma coisa, e estou divulgando negócio. E no Twitter oficial da PM, o comandante da PM está dizendo que eu estou destruindo. Aí ele mandou apagar, mas então assim, era muita confusão. Era muita confusão ali. Agora eu acho que a esquerda errou quando de alguma maneira admitiu ou não se diferenciou de um processo de violência que fez a gente perder a mão completamente. Não, é só, eu vou te passar já, é só uma síntese que eu acho que a gente precisa pensar, evidentemente não vamos fechar aqui, mas digamos assim, a gente tem um arcabouço democrático, é o mesmo, praticamente não mudou. Sempre que o ataque vai às instituições,
não há como o pensamento progressista ganhar. Ele vai perder. É lógico, as instituições nos Acabou. protegem. Porque o que vai proteger a diversidade do qual a gente, o pensamento... Vou me colocar como progressista agora, hein? É um momento histórico. Toda vez que tem esse ataque, o pensamento progressista perde. Porque a reação... A civilização perde. A civilização perde, porque a reação vai ser sempre... Anticivilizatória e pela ordem. Quem se alimenta do caos nunca é quem defende a democracia, que precisa das instituições. E quem defende os frágeis. Nunca será. Né? Acho que não se entendeu ali. Não, mas o meu ponto é outro. Eu acho que essa situação de 2013, e mesmo o que acontece antes, guarda em si um paradoxo para a esquerda. Você, para mim, como eleitor e como teu admirador, enfim, um cidadão que acompanha a tua carreira política, para mim você foi sempre a imagem de um progressista reformista dentro do campo progressista. Daí o motivo pelo qual, para mim, você sempre foi a cara do PSOL, né? Quer dizer, de um partido de esquerda que olhava para a esquerda e falava: a esquerda precisa de uma reformulação. 2013, a participação da esquerda em 2013 guarda essa tensão de um pedaço da esquerda com outro pedaço da esquerda. Sim. O começo da Lava Jato, antes que se compreendesse que aquilo, na realidade, era uma fraude de natureza política, né? Fez com que muita gente na esquerda olhasse e falasse: pô, tem alguma coisa, tá vendo como a gente falou que tinha... Mas vamos lá, que merecia Alfredo, reforma. Só para terminar a pergunta. Você sempre... para mim, pareceu esse elemento reformador da esquerda. Todavia, você recentemente sai do PSOL e vai para o PT. Num momento em que a esquerda precisava ser fortalecida. Ainda assim, você se vê como um elemento reformador dentro da esquerda? Não, sim. A palavra reformador a gente tem que trabalhar bem, mas assim... Ok. A gente não tem nenhuma renovador, pauta, melhor dizendo. A gente não tem nenhuma pauta revolucionária em curso, né? Enfim, a gente acabou de sair de um governo Bolsonaro, se querem prova maior de que a gente não tem nenhuma revolução em curso. E ele teve 58 milhões de votos. Tá dado. Então acho que a gente precisa ter muita responsabilidade no que faz, né? Eu nunca... Mas ao mesmo tempo nós ganhamos por 2 milhões de votos. Chegou no pênalti, a gente empatou o jogo no pênalti. E podemos perder a qualquer momento de novo. Então pronto, é isso. Né? Eu acho que a gente ganhou no pênalti, né? Pênalti É importante olhar para dentro. Né? O jogo empatou e fomos para as disputas de pênalti. Então, e eles andaram foi disputa por pênalti, eles chutaram bola fora ali, porque essa bola entra. Eu brinquei com o Lula, dizendo: Lula, você foi o Rodinei. Ele não gostou porque ele é corintiano, né? Sim, a gente é corintiano. Né? E eu falei: bom, mas vamos lá. Eu fui do PT na minha juventude, assim, minha formação de leitura, eu fui do PT. Quando eu vou para um lugar mais orgânico da política, é o momento onde o PT se aproxima do Sérgio Cabral, se aproxima de um determinado estabelecimento no Rio de Janeiro, que eu não tinha como estar. Pela minha história, de onde eu venho, tudo que eu tinha visto. Então eu vou para o PSOL, tanto é que eu saio do PT, eu não vou para o PSOL. Eu saio do PT e eu fico nos movimentos sociais, porque eu era educador em presídio, educador em favela, então, assim, professor. Eu sempre tive... A minha militância, eu nunca participei de luta interna de partido, nunca tive muita paciência também. Então, a minha militância era uma militância de um movimento social, que é minha vida inteira, né? Quando o PT se aproxima dessa lógica do MDB, né, vamos chamar assim, que todo mundo me entende quando eu falo, você precisa explicar. O pragmatismo político, enfim, às vezes um pouco inconsequente. Quando eu falo, eu não posso estar nisso aqui. E aí eu estou falando muito de Rio de Janeiro, não estou falando de governabilidade. Tem que ter governança. Eu defendo que tenha governança, vamos falar sobre isso falando de turismo daqui a pouco. Tem que ter governança, não estou dizendo que não tem que ter governança. Mas no Rio de Janeiro não dava para aquela governança ser com aquilo ali, porque era, né, enfim, não tinha condição. E aí eu vou para o PSOL, né, convidado, né, pelo Chico Alencar e por outros amigos de longa data. Mas assim, se eu te falar, eu fui muito animado, não, porque eu estava, enfim, eu me animava no movimento social. E aí eu fui ser candidato para ajudar a pedido de amigos. Eu não achava que eu ia ser eleito em 2006. Só que no meio da campanha matam meu irmão. Acontece aquilo. A minha campanha é uma campanha de professores, de jovens, de movimentos sociais, e a gente entra, né? Foi muito surpreendente a nossa eleição ali.
sem recurso, sem nada. Quando eu entro para ser deputado, eu nunca entrei e achei que estava tudo resolvido por eu ser de esquerda e ficar numa casinha confortável, né? Tanto é que a gente vai fazer na Comissão de Direitos Humanos um diálogo com a polícia. A gente vai buscar a ação da segurança pública. A gente vai... Assim, não dá para... eu sempre falo assim, não dá para você ficar na oposição querendo ser oposição o resto da vida e não ter responsabilidade com a vida das pessoas. Né? Realmente, acho que é essa a questão. Né? Eu nunca olhei para o mandato como uma fonte de renovação do mandato para eu ter mandato. Assim, tinha uma razão de ser eu estar ali. Né? Bom, por que eu saio do PSOL? Assim, e eu tenho um respeito muito grande por tudo que eu vivi ali. Foram 3 mandatos muito fortes e um mandato de deputado federal. Né? Só que eu acho que o Rio de Janeiro... Vocês acham que é à toa que o bolsonarismo nasceu no Rio de Janeiro? Sabe se foi um acaso? Não. Não foi um acaso. Por quê? Porque o bolsonarismo poderia ter... Não tem conservador no Ceará, não tem conservador no Rio Grande do Sul. Não tem São Paulo, Santa que é de onde Catarina, ele é, né? Ele é de São Paulo. Não tem conservador. Por que é no Rio de Janeiro? Aí entra um ponto importante. O Rio de Janeiro é um lugar onde crime, polícia e política, e eu abro a CPI das milícias com este texto, crime, polícia e política tem uma relação com território no Rio de Janeiro que não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Não estou dizendo que não exista violência, problema, etc., no Brasil inteiro. Eu estou dizendo a relação de crime, polícia, política e território que tem no Rio de Janeiro não há em nenhum outro lugar do Brasil. Você fala de território ocupado. Território ocupado por que vamos lá, por que milícia tem no Rio de Janeiro originalmente e não tem em outro lugar? É o que? É o clima? Né? São as montanhas? Né? É a Mata Atlântica? Não, né? Porra, não é. Então, assim, você tem uma lógica social ali, né? É o único lugar onde o crime vira projeto de poder. E por que é? Né? O crime vira projeto de poder porque tem uma elite política, né, que tem na sua ação política uma ação criminosa de domínio de território. Tráfico tem tudo quanto é lugar. Tráfico não ganha eleição em lugar nenhum. Tráfico não é movimento organizado político, porque o Rio transforma crime em máfia. Porque todas as facções do tráfico nascem no cárcere. Inclusive o PCC. Claro. Todas nascem no cárcere. Milícia é a única organização criminosa que trabalha com domínio de território que não nasce no cárcere, nasce no palácio. Nasce nas relações de governantes, da política, com o território, com a eleição e no uso da polícia. No uso da polícia. Não nasce na polícia. Né? Então, tem uma complexidade ali que não dá para você ficar num lugar de conforto, na oposição, sem entender essa complexidade e disputar isso. Mas mesmo assim, Freixo, Né? nós estamos falando assim, você apontou uma particularidade com a qual, evidentemente, eu concordo, porque ela é factual, ela é dada do Rio de Janeiro. Mas por que ali aconteceu desse modo? Onde é que está a semente disso? Cara, eu acho que tem uma Por coisa que não tem em São Paulo? Porque São Paulo, se você pega a população muito maior, uma polícia com quase 100 mil pessoas, quando você junta a polícia civil e militar, dá 130, 140 mil pessoas. Tem contaminação por crime? Tem, evidentemente, mas não é isso, não é um projeto de poder, não é uma área tomada. Não são assim, esse território não, porque esse território é do tráfico, esse território não, porque é da milícia, esse território... E vira um projeto de poder, onde você não... As ações, por que isso aconteceu a ação política no Rio, cara? Então, eu acho que isso aí, assim, eu tenho pensado muito nisso há muitos anos, assim. Eu acho que tem uma coisa do chaguismo no Rio, lá de trás, que explica... Não estou colocando a culpa no Chagas Freitas, mas estou dizendo, tem uma lógica do chaguismo que surge no Rio de Janeiro, com território, com domínio, com clientelismo, que vem criando uma elite política, uma forma de fazer política de uma elite no Rio de Janeiro, que desdobrou nisso. Chagas Freitas, oriundo da ditadura e que passa a fazer uma política populista. Fala um pouquinho, só porque para quem é fora do Rio... Exatamente. Tanto é que o único governo eleito de esquerda na história do Rio de Janeiro é do Brizola, enfrentando o chaguismo. E como é que conseguem destruir o Brizola? N razões. Mas onde é que nasce no Rio de Janeiro a ideia de que direitos humanos é defesa de bandido? No governo Brizola. Por quê? Porque é uma resposta do chaguismo à lógica do território. Você vai lembrar bem. Sim, sim. Né? Quando o Brizola fala tem que ter respeito pela favela, pega um discurso que era corretíssimo no Brizola e transforma isso e faz uma disputa política dizendo que está protegendo o bandido. E você criminaliza toda a favela e vem num domínio político onde uma elite política se beneficia desse discurso. Isso nasce com o chaguismo e com a consequência do Chagas Freitas, com o domínio de território. Né?
Então, a década de 70 para a década de 80. Então, a gente tem no Rio uma origem que eu acho que está ali, para entender melhor o que aconteceu. Agora, o desafio da gente hoje é como é que você sai disso? Né? O Rio vai precisar de um governo, né, que diga o seguinte, quero enfrentar isso e vou precisar do governo federal. Só o governo do Rio não resolve mais. Na minha opinião, só o governo do Rio não resolve mais. E eu não estou defendendo intervenção. Mas estou defendendo que o governador do Rio de Janeiro, desde que seja alguém que queira enfrentar isso, que não que faça parte disso, né, diga o seguinte, vou precisar do governo federal, chamo o governo federal para, junto com a Polícia Federal, numa ação concreta, meter a mão nesse vespeiro. Se esse governador vai existir ou não um dia, não sei, mas eu acho que, e não estou dizendo que sou eu, estou dizendo o seguinte, e por isso que eu acho que não é uma esquerda sectária ou uma esquerda que não consegue dialogar com um campo democrático que vai resolver o problema que tem no Rio de Janeiro hoje. Então, quando eu digo o seguinte, olha, nós precisamos de uma política de aliança responsável com o que as pessoas estão vivendo. Eu não consegui, uma incompetência minha, né, fazer com que o PSOL tivesse uma possibilidade, né, de aliança num campo democrático capaz de enfrentar aquilo que, para mim, era uma prioridade para o Rio de Janeiro. E eu não estou dizendo que deveria ser prioridade para os outros, era para mim. O que eu estou dizendo aqui é fruto do que eu vivi e do que eu concebi como fundamental de prioridade. Não dá para você fazer... Eu disputei uma eleição em 2012, 2016 sem conseguir fazer aliança, que eu gostaria de fazer, não deu para fazer. Eu cheguei no segundo turno em 2016. Sim. Né? Assim, foi muito difícil, assim, mas não dá. E mesmo fazendo aliança hoje, é muito difícil. É muito difícil você conseguir vencer no Rio de Janeiro, porque não está mais no plano da democracia. Porque você não tem territórios que você não entra, Renato. Não, isso é uma coisa no Rio de Janeiro que é assim, porque é claro que você aqui em São Paulo, há lugares em que você não tem que, né, tem que tomar cuidado. Os caras de aplicativo que vão, tem que abrir o vidro, tem todo um código para você entrar. Então, muito diferente, né? Você sabe que... Mas entra, assim como a polícia entra. Agora, no Rio é isso, tem área que é assim, na prática ela é cercada. Não é do Você Estado. está falando de mais da metade do território. Mais da metade do território. Então, 10%. Não há presença do Estado. Não há presença do Estado. E isso é realmente pavoroso. Em 2008 foi o relatório da CPI. E eu falava que era um Estado leiloado. Em 2008 eu usei o conceito de Estado leiloado. 2008. Que foi o ano da CPI das milícias. A gente está em 2023. Vamos dar uma cambalhota ninja aqui? Vamos, opa. Muito bom. Começa como um candidato dos professores, vira um ícone de direitos humanos, ingressa no PSOL, tenta e, de certa forma, consegue sugerir... Eu estou rindo porque o Reinaldo escrevia, virou queridinho da Zona Sul do Rio. Você me falava isso, eu ficava puto com puto. Passou. Sugere uma reformulações importantes no campo progressista. Vem a Lava Jato, volta... acontece a epopeia do presidente Lula. Parênteses, Lava Jato no Rio de Janeiro, eu sou totalmente crítico à Lava Jato. Mas a Lava Jato no Rio de Janeiro nos permitiu, por exemplo, porque assim, vamos deixar claro que todos nós concordamos. Ninguém está dizendo que eu não tenho que combater corrupção. Combate à corrupção é premissa. A questão é método. Não. A questão é método para me garantir. Não, a questão é que não pode travestir guerra de gangue em combate à corrupção. E nem pode, um juiz querer ter mais musculatura física do que jurídica, por exemplo. É isso. Agora, de alguma maneira, no Rio de Janeiro, eu conheci vários promotores da Lava Jato, porque todas as denúncias contra o Cabral, quem tinha começado tinha sido eu. Sim. A primeira denúncia contra o Cabral no Ministério Público, que o Ministério Público arquivou em 2 dias e depois o procurador foi preso junto com o Cabral, quem fez fui eu. Então, assim, tem uma... eu denunciei o Cabral em todas as coisas, lá atrás, 5 anos antes do Lava Jato. Então, também, a gente precisa equilibrar isso, né? E aí, você tem essa epopeia com o presidente Lula, o presidente vai preso, depois é inocentado. Porque, a gente faz uma atividade com o Lula 3 dias antes dele ser preso no circo voador. Como é que diria Ciro? Inocentado não! Ele foi inocentado porque é uma pessoa cujo processo é anulado, só para explicar, cujo processo, o crime é anulado. Eu diria até mais amplo, né? Porque ele sequer se cogita que ele tenha sido culpado. Ele é inocentado na justiça, é inocentado pelo povo quando ganha eleição. E aí, se alguém tem alguma ele ganha eleição, se elege presidente pela 3ª vez. Tribunal maior não existe. E você
senta e começa a pilotar o turismo no Brasil. Isso. Puta que pariu, desculpe. Você também dá uma cambalhota? Dou uma cambalhota. Um duplo mortal carpado, um triplo, sei lá, e cai de pé e agora você é presidente da Embratur. E aí? É uma nova fase? Você sabe que essa semana... Presidente da Embratur, subordinado a uma ministra que era do União Brasil, a Daniela Carneiro, saiu e agora tem o Celso Sabino, é União Brasil. E aí a nossa pergunta, segunda-feira vai pro ar, você vai estar lembrando? Deixa eu apimentar um pouco. Uma ministra ligada a facções políticas no Rio de Janeiro muito antagônicas a você. Sim. Hã? Sim. Bem diferente. Mas vamos lá. Mas eles fizeram a campanha do Lula e eu acho que isso era o que aproximava, em alguma escala, todo mundo como tinha que ser no Rio de Janeiro, né? Principalmente no segundo turno. Agora, vamos lá. Eu estava conversando, a gente falou do Tropa, eu estava conversando com o Wagner Moura essa semana. Enfim, ele está morando fora, mas a gente ficou muito amigo na vida. Craque. E é um grande ator. Além de ser um grande ator, um grande ser humano, né? Muito parece. Porra, Freixo, tem que sair de lá, não tem que... Não, pelo contrário. Aí a gente conversando, aí eu comecei a falar para ele. E é engraçado porque na vida, às vezes, quando a gente vai falar da gente para algum amigo, a gente acaba falando para a gente também, né? Porque diferente de uma entrevista, quando você vai conversar com algum amigo e te pergunta e que você não vê há algum tempo, que está morando fora, aí você começa a narrar a sua vida, você começa a organizar a sua cabeça em relação a você, coisa que você no dia a dia não faz necessariamente. Sim. Né? A gente vive, né? Claro. Aí eu fui narrar para ele o que eu estava vivendo. E aí eu fui organizar a minha vida para organizar meu pensamento. Ao fazer isso, eu estava me vendo. Dá algum sentido ao caos. Aí eu estava me vendo assim, eu falei, cara, eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho. É um desafio. No início eu achei que era estranho, porque minha vida inteira era educação, segurança pública. Agora, eu paguei um preço muito alto. Eu quero ser muito sincero. Eu gosto demais de vocês dois, vocês sabem disso. Né? Então eu quero ser muito sincero aqui. Assim, eu paguei um preço muito alto na minha vida. Eu tenho 56 anos, né? Eu não quero dar essa cambalhota com 82. E eu acho que eu tenho esse direito. Claro. Sim. Claro. Né? Tô sendo absolutamente... Não vou fazer aqui... Eu também dei um pouquinho... Eu dei um pouquinho antes também, né? Não vou fazer aqui um papel de... Então, assim... Eu acabei de ouvir de uma pessoa importante da segurança pública do Rio, falou assim, conversamos com um dos principais bandidos do Rio de Janeiro e ele disse pra gente, o Freixo está vivo por sorte. Né? Isso foi essa semana que eu ouvi. Né? O Freixo está vivo por sorte. Eu perdi meu irmão. Esses caras mataram a Marielle, e mataram a Marielle, obviamente, por conta do trabalho que a gente fez juntos. Segurança seu, muito próximo, né? Foi assassinado também, não sei... Né? Eu tive 2 seguranças assassinados. Né? Não, são 2? Achei que 2 seguranças assassinados. Então, assim, não foi por minha causa, mas assim, eram meus seguranças e foram assassinados. Mas também ninguém sabe, né? Então, assim, essas ameaças chegaram na minha família. Né? Eu ando com escolta desde 2008. Isso é terrível. Não pensem que isso é privilégio, que esses imbecis da direita que ficam falando, anda com cara... Você acha que é bom andar com um monte de gente armada? Eu moro no Rio de Janeiro e não vou à praia. Você acha que é legal? Da liberdade inaceitável. Né? Você acha que é bom eu estar porrada de gente armada embaixo da minha casa? Não, isso é um absurdo. É um inferno. Achar que isso é bom. Inferno. Né? Então, assim, eu paguei um preço muito alto, Alfredo, muito alto, mas não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Né? Quando chega esse momento do governo Lula, a minha filha teve que sair daqui, vai voltar porque Bolsonaro ganhou. Assim, vocês não têm ideia, assim, tem muito mais coisas que vocês não sabem, nem que eu posso revelar, que foi um preço que eu paguei. Mas paguei sabendo que ia pagar, fazendo o que tinha que fazer. Quando os caras mataram meu irmão, eu fui para um tudo ou nada também, sabendo que isso podia acontecer. Né? Mas chega uma hora em que eu posso pegar todos os temas que eu acho que são importantes, porque, vamos lá, eu quero combater o racismo. Combati isso minha vida inteira porque eu venho de um lugar pobre, onde hegemonicamente meus amigos de infância todos são negros. Né? Eu estou fazendo na Embratur o afroturismo. Né? A gente está organizando, a gente criou uma coordenação de afroturismo e a gente quer fazer, porque quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Claro. É a minha opinião como professor de história. Rapidamente, é o que o afroturismo? O afroturismo é você pegar toda a vida africana que tem no Brasil e transformar num produto turístico e chamar o mundo para visitar. Por exemplo, o Rio de Janeiro, com Casa do Valongo, fazer um roteiro de Salvador, lugares, fazer um roteiro de lugares, de candomblé, com formação, ou seja, mais do que eu ser solidário ao Vinícius Júnior, né?
mais do que eu ser solidário a qualquer discurso, eu transformo numa possibilidade de geração de emprego, numa identidade, algo que gera economia numa indústria do turismo, numa raiz nossa. Ou seja, eu E tô admiração, porque é admirável. Não, e é fundamental. E tem tem agências de viagem norte-americanas, né, principalmente do sul dos Estados Unidos, que só trabalham com afroturismo. E reclamaram com a gente, depois do momento que a gente assumiu, porque o governo Bolsonaro, eu estou há 6 meses, exatamente 6 meses, né, na Embratur. Eu tive que reatar relações com o mundo inteiro que tinham sido rompidas com o Brasil. A grande associação de viagens, né, dos Estados Unidos rompeu com o Brasil. Rompeu com o Brasil. A grande associação europeia de ecoturismo rompeu com o Brasil. Eu fui nesses lugares fazer reunião e reatar relações e entregar programa de intenções e de atitudes junto com eles para eles voltarem a operar com o Brasil. Porque emprego, vou dar um exemplo para você, o turismo hoje é 7, 8% do PIB brasileiro. É muito, cara. Muita coisa. Nossa, é gigantesco. 7, 8% do PIB. E ainda reprimido, né? Porque perto da Argentina, nós temos menos turistas que a Argentina. 7,8% do PIB com precariedade de política pública. Então, quando eu mergulhei, eu estou estudando esse negócio de turismo, igual um louco, né? Eu mergulhei, montei uma equipe técnica na Embratur, muito qualificada, levei 40 profissionais, que são os melhores do Brasil, para trabalharem dentro da Embratur. Montamos uma gerência profissionalizada, dialogando com o século XXI, criamos a Embratur Lab, que é um braço de inovação, estamos fazendo um convênio com o governo português, estamos estudando o setor de tecnologia para buscar solução para o turismo. Assim, a gente montou algo que é do século XXI. Que bacana. E a gente está convencido de que o turismo é a grande atividade econômica geradora de desenvolvimento, que o Brasil tem um enorme potencial, e todos os temas que eu trabalhei na segurança pública, pagando um preço altíssimo, eu trabalho com turismo numa pauta que é positiva. Claro. Não é reativa e não é negativa. Então, assim, de alguma forma, eu estou me dando o direito de pegar os mesmos temas, mas no lugar de eu estar do lado de uma chacina, eu vou... Cara, assim, não tem jeito, eu não tenho como fugir do que eu fiz minha vida inteira, né? Então eu continuo ajudando, continuo trabalhando, continuo... A gente está aqui há 1 hora conversando sobre isso, e é isso mesmo. E nem deve. E não eu tem acho problema que tem, nenhum, é a minha vida inteira. Tem uma história. Agora, eu quero poder pegar esses temas e trabalhar por um outro lugar, que é de agenda positiva e que, de fato, eu acredito. Até porque o problema da segurança pública é um entrave para o turismo, né? Eu vou te dar um exemplo. Alter do Chão, que é um paraíso, é o Caribe de Água Doce, Isso. que é perto de Santarém, que é no Pará, que vai receber o Pará, né? Belém vai receber a COP30, que é um momento fundamental de virada. A questão ambiental no Brasil é muito séria. O Lula está indo muito bem nesse sentido. Sofreu, isso, não faz tempo, né? com incêndios pavorosos ali. Então, assim, viveu o que viveu no Bolsonaro, né? Destruições gravíssimas. Aí o João Moreira Salles e o Roger, né, que foi um triatleta muito famoso no Brasil há algum tempo atrás, eles me procuraram e falaram: a gente tem um projeto de um triatlo internacional em Alter do Chão para criar alternativa econômica, geração de emprego para as populações que hoje são sugadas pelo garimpo ilegal. A gente quer fazer isso com a Embratur. É um puta projeto. Puta, chamei a Ana Moza, chamei um monte de gente, falei: vamos fazer, tá tocando, vai ter. Liguei pro governador. Então eu pego o esporte, que é um negócio que eu vi salvar a vida de muita gente na minha infância, salvou a mim, inclusive, futebol de salão, né? Eu tô trazendo para um lugar que eu quero combater o garimpo ilegal. Seria uma pauta de direitos humanos, né? Seria uma pauta de direitos humanos. Concorda comigo? Sim, claro. Eu, defensor de direitos humanos, como sempre fui, num lugar de direitos humanos. Vamos combater o garimpo ilegal, vamos denunciar polícia. Pelo turismo, eu posso fazer o que nesse tema? Eu posso criar uma agenda anual, internacional, para fazer com que aquelas famílias que estão lá no garimpo ilegal tenham uma alternativa para poder fechar o garimpo e essas pessoas não terem que ir para um outro garimpo. Que, aliás, é fundamental. Então você vira uma chave. Você me permite, né? tem uma, não perco o fio, mas tem um parênteses aí, tem uma vertente que acha assim: chega lá, o garimpo legal, mete a polícia, bota pra fora e tal. Tá bom, e são depois? pessoas pobres, elas vão pra onde? O cara que trabalha no garimpo não é o dono do garimpo. Não, ele nem está ali por Ele é ideologia. um pobre ferrado na vida, ele precisa trabalhar, fecha parênteses. Ele não está por ideologia. Não tá. Se você não cria uma alternativa, não dá. Então, assim, eu estou conseguindo pegar todos os temas que moveram a minha vida, né, e, de alguma maneira, trabalhar por outro caminho. E eu me dei esse direito também, de pensar o seguinte: imagina, cara, assim, a minha filha tem 24 anos, né? Eu ando com escolta desde 2008. A minha filha não tem memória, minha filha de 24 anos, não tem memória de poder ver o pai sem alguém com a arma do lado. Você entende o que é um preço alto? Muito. Né? A minha filha, paixão na minha vida, 24 anos, né? Ela não tem memória. Outro dia ela me disse isso. Ela falou: eu não lembro
né? Porque minha filha adora jogar futebol, eu não vou à praia com minha filha. Não posso. Né? Então, assim, é um lugar... E aí, eu conversando muito com ela, está voltando agora para o Brasil, conversando com ela agora, ela falou assim, pai, eu quero ir com vocês com alguma dessas agendas, porque o Wagner falou que conversou com você e te achou muito leve, como há muitos anos ele não vê. Então, por isso que eu remontei a conversa com o Wagner, né? Porque o Wagner conversou com minha filha e falou assim, eu achei o seu pai leve como eu nunca vi há muitos anos. Né? Porque, de alguma maneira, eu consigo pegar esses temas e me dou o direito de trabalhar. Continuo andando com escolta, isso não vai mudar, né? Os caras vão querer continuar me pegando, mas, pelo menos, né, eu crio uma dinâmica de trabalho, uma coisa que eu acredito que gera emprego, gera renda, gera alegria, gera perspectiva, e não é numa agenda negativa. Promove o Brasil. Então, é um duplo Twitter carpado, mas consciente e defensável, na minha opinião. E ainda assim, o Centrão quer os seus sapatos, a sua calça, o seu paletó e esse brochezinho aí. Deixa eu dizer uma coisa, mesmo quando eu já discordei mais do Freixo, hoje a gente concorda bastante. Hoje a gente está concordando até demais. Até demais, vamos começar a brigar um pouco. Vamos começar a brigar. Agora, assim, mas nunca eu botei qualquer sombra de suspeição sobre a honestidade, a dignidade pessoal desse cara que está aqui. Eu não sei o que vai acontecer, né? União Brasil, sei lá o quê. Eu não estou pedindo emprego para ele porque ele não precisa de mim, né? Tem lugar no mundo para ele. Agora, seria muito bom se ele pudesse continuar. Claro. União Brasil faz assim, ajuda a melhorar a própria história. Esse cara pode ajudar. E eu queria muito que continuasse mesmo, porque assim, esse trabalho, eu acho que esse trabalho precisa continuar, cara, sei do seu trabalho. Bom, é importante. Né? Agora, mas você é muito assim, você acha que você continua? Não, sim, assim, para ser muito sincero, assim, Você já falou com o Celso Sabino? Ele foi deputado comigo, né? Eu conheço o Celso. Então, assim, eu conversei, quem me botou lá foi o presidente Lula, né? Então, quem vai me tirar de lá não é a União Brasil, é o presidente Lula, né? A União Brasil pode querer o que eles quiserem e eu quero dizer que acho legítimo eles quererem. É da política, eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eles ganharam o ministério, normal que eles falam, querem o ministério inteiro. A Embratur nunca foi tratada como algo do ministério. Vou dar um exemplo para vocês. Flávio Dino foi presidente da Embratur. Sim, ela sempre teve uma independência. Ela sempre foi independente. Quem era o ministro do turismo quando Flávio Dino foi presidente da Embratur? Era o Gastão, inimigo do Dino do Maranhão. Nem esse é o meu caso, né? Mas era inimigo no Maranhão, né? E se você pegar o histórico de presidente da Embratur, são independentes, porque a Embratur trabalha com a promoção do Brasil do lado de fora. Então, quando eu vou trabalhar com afroturismo, quando eu vou trabalhar com, por exemplo, tem um projeto que a gente quer fazer, que é do turismo e literatura, né? Eu quero ir, que eu sei que você vai gostar. Então, por exemplo, eu quero chegar no centro do Rio de Janeiro, mas isso é Brasil inteiro. Eu quero ir na Rua do Ouvidor, eu quero ir no Flamengo, eu quero que tenha um QR Code com uma pequena placa onde um turista possa apontar o seu telefone e vai aparecer ali um personagem do Machado de Assis que viveu naquela rua e que personagem é esse, que obra é essa, que era aquela rua. Eu atraio mais gente para aquela rua, eu aqueço o centro da cidade, eu promovo a literatura brasileira, eu estimulo que as pessoas leiam e conheçam o Brasil através da sua literatura. Simples. Isso é o turismo que faz. Ou seja, eu como professor estou através do turismo fazendo um negócio que eu nunca tinha imaginado antes. E é factível, Reinaldo. O que custa fazer um negócio desse? É barato. E isso atrai gente, gera emprego. O turismo brasileiro, e a gente está num momento positivo também. Então, na hora de falar dessa mudança... O mundo está de olho aqui. O maior garoto propaganda que eu tenho em Embratur chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E eu nem pago para ele. Né? Então, assim, é o maior garoto propaganda que a gente tem na Embratur. Porque o mundo inteiro quer encontrar o Lula, o mundo inteiro quer receber a visita do Lula, o mundo inteiro está olhando para o Brasil. Porque quando a gente fala assim, o Brasil voltou, essa frase é boa demais. O Brasil voltou. O que a Embratur tem a ver com isso? Tudo. Porque qual é a empresa brasileira que trabalha com a imagem do Brasil? O Brasil voltou, é a Embratur. Isso aqui é a marca Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi recuperar a marca, porque o Bolsonaro tinha acabado com essa marca. Sim. Fez Brasil com Z, visite no Zame. Né? Isso aqui... Aí a gente anulou o Brasil com Z. É inacreditável, né, cara? Colonial, brega. É inacreditável. Não, e o visite no Zame, numa tradução para o inglês, ela pode sugerir, inclusive, coisas mais graves. Exatamente. Visite no Zame... Turismo sexual. Né? Então a gente... Enfim. O pior é que eu nem sei se quem fez não...
Não pensou nisso. De alguma maneira, eu não duvidaria. Mas então, a gente recupera a marca Brasil. Essas cores aqui são cores estudadas, uma pesquisa. Cada cor dessa é uma visão que o estrangeiro tem do Brasil. Né? Então, o branco do Brasil aqui são as religiões, o amarelo é o sol, né? O verde é a mata, o azul o mar. Tem um laranjinha aqui, o laranja é a alegria. Olha só. Olha que legal. A alegria é um produto. Claro. No caso do Brasil, a alegria é um produto, né, que a gente exporta. As pessoas gostam de conhecer a alegria brasileira. Né? Então, assim, o Brasil tem uma diversidade enorme, tem uma capacidade enorme, tem 7, 8% do PIB, pode ser muito mais. E esse ano é o melhor momento. Só para vocês terem uma ideia, assim, da gente fala de janeiro a maio, ou seja, em 5 meses, a gente recebeu aproximadamente 3 milhões de turistas estrangeiros e esses caras deixaram aqui 13 bilhões de reais em 5 meses. A gente pode superar 2019, que foi o ano inteiro 25 bilhões. Então é uma economia que por ano deixa 25 bilhões, 2019 pré-pandemia, né? Por isso que é um marco importante, porque a pandemia fez o turismo parar, né? Só para lembrar as pessoas. A gente esse ano pode, no primeiro ano nosso de gestão na Embratur, superar 2019. Então não é um trabalho para ser interrompido. Porque a gente montou uma equipe técnica, a gente está tendo resultado, a gente fez uma gerência de inteligência de dados. Eu peguei uma professora da USP, né? A gente está aqui em São Paulo, peguei a Mariana Aldrich, especializada em Big Data para turismo. A USP cedeu e ela está hoje na Embratur criando toda uma política de dados e de inteligência para gerar política pública para o turismo, para ter mais turistas e geração de emprego. Então eu estou falando de algo que eu trabalho com todos os temas que na segurança pública e na educação eu trabalhei, mas numa perspectiva de geração de emprego muito mais rápido, muito mais imediato, e uma agenda positiva. Né? Que era o que eu precisava também na minha vida. Vida pessoal. Sim. Porque chega um momento... Você teve alguma conversa? Tem tido alguma conversa com... Tive muitas. Assim, nessa fase de transição do Ministério... A resposta que eu tenho até agora é uma firmeza muito grande de todos os setores dizendo que não vai negociar, não é possível negociar a Embratur. Ficam com o Ministério, mas que a Embratur não está em nenhuma rodada de negociação. Isso dita por todo mundo, inclusive pelo presidente. E, inclusive, a União Brasil, se tiver um pouco de senso de estratégia também. Eu vou esquecer que você é você, que tem as suas humanidades, mas o Freixo também é um produto no seguinte sentido. É muito importante você ter pessoas com boa reputação à frente de empresas, não é? E você, assim, não fosse você ser um cara decente, honesto, competente e tal, você ter uma boa reputação. Sim. Pelo amor de Deus, aprenda a conviver com pessoas de boa reputação. E isso é importante nessa área. E eu quero deixar uma coisa clara aqui para quem está assistindo a gente. Assim, eu entendo a governança, acho que tem que ter governança. Agora, nenhuma governança pode ser maior do que o projeto político que nos levou ao poder. Isso. É só esse equilíbrio, né? Mas você acha que isso é só por causa da Embratur? Não. Por exemplo, o Ministério da Saúde, pediram. O presidente foi muito contundente essa semana, né? Ministério do Desenvolvimento Social, porque tem limites, e tem lugares, e tem pessoas que representam um projeto que é um projeto que não pode ser substituído pela governança. Mas eu estou dizendo que tem que haver governança. E se tornam símbolos também. Né? Entendeu? Então, assim, eu estou muito tranquilo. Assim, primeiro que o que me cabe é fazer o trabalho. Eu sou eu que vou decidir, o presidente quem me colocou é quem pode me tirar. Então, o União Brasil querer não muda 1 centímetro da minha vida. Eu me relaciono com eles, converso com todos eles, eu convivo, eu fui líder da oposição no governo Bolsonaro, eu convivi com todos eles, eu conheço todos eles, converso com todos eles, eu sempre fui do diálogo, imagina, né? Agora, normal eles pedirem, e eles estão pedindo um monte de coisa, né? Sabem que não vão levar tudo. Esse não levar tudo, eu espero que não leve a Embratur, né? Mas a posição do governo até agora é muito firme em dizer que a Embratur não está sendo negociada. Bom. Você, como analista e observador da cena política, você acha que as coisas estão caminhando mais ou menos? Você sabe que me acusa agora de ter virado lulista, né? Eu estava até com a minha mulher, nós fomos a um aniversário aí, um aniversário de pessoas progressistas, né? E encontrei um cara que sempre foi muito à minha esquerda, disse assim, você está mais lulista do que eu. Disse, não. Eu sempre penso no que é que está em jogo, né? Claro. O outro lado é quem mesmo?
como é que é, o que é que se Pois é. articula. Pois é. Agora, independentemente disso, de quem é o outro lado, do que articula, eu acho que algumas escolhas estão sendo boas e as coisas estão acontecendo a despeito do que apontou ou do que apontaram setores da própria imprensa que hoje, curiosamente, são a oposição mais organizada do Brasil, porque o bolsonarismo não é organizado. A verdade é essa, eles podem ser um conjunto de horrores e de valores degenerados, mas como oposição organizada não tem, porque você foi ver marco fiscal, eles não tinham nada para dizer, reforma tributária, não tinham nada a dizer, CARF, eles não tinham nada a dizer. E eu acho que o governo está avançando. A sua impressão... não, Reinaldo, está na Embratur, ele vai falar que sim, mas não, eu sei que o Freixo tem independência intelectual. Mas as coisas não te surpreendem até em certa medida? Surpreende. A mim me surpreende. E vou dizer uma coisa aqui, assim, eu sou muito amigo do Fernando Haddad, né? Gosto do Fernando, frequento a casa do Fernando, assim, gosto, não é de agora, né? Há muito tempo. Eu não perco o fio. O senhor prometeu, marcou, e até agora não rolou nada. Né? Tocar violão na Natuza é mole. Tocar violão na Natuza e vai Reinaldo Azevedo, faz editorial, bota a música dos Beatles, até falei que o senhor toca bem, que também não é muito verdade não, mas né? Agora o senhor está se saindo brilhantemente bem, brilhantemente também bem. acho. Agora cadê minha entrevista? Já prometeu. Pronto, fechei. Senhor Fernando, venha para cá. Tá ruim, não tá ruim? Tá ruim? Te maltratamos? Então, não, mas quem dera fosse sempre assim. O Fernando Haddad, assim, para mim é um dos quadros mais competentes que a esquerda tem. É um sujeito assim, qualificadíssimo, de uma educação. Honestíssimo. Agora, estou falando de um amigo, estou fazendo essa prévia, né, para dizer o seguinte: ali foi uma surpresa incrível a velocidade com que o Fernando conseguiu. Porque eu sei o que é o Congresso. Vamos usar uma palavra que não me comprometa. É complexo. É complexo. É complexo. Né? E assim... Multifacetado. O Fernando Haddad foi de uma habilidade política dentro do Congresso, capaz de... Assim, gente, são 6 meses de governo. Né? Ele conseguiu uma agenda assim, impressionante, de uma área que a gente sabe que é central. A economia... Eu nem sou daqueles que acham que a economia vai bem, está tudo bem. É em parte verdade, mas outras coisas precisam ir bem também. Eu te dou um parênteses aqui. Eu fui almoçar com a presidenta Dilma. Ela falou, você acha que a reforma tributária sai? Tem um amigo comum. Aí esse amigo comum falou, eu acho que sim. Eu falei, eu acho que não sai. Eu errei, feio. Pois é. Falei, acho que não sai. Aí até a Dilma falou, acho difícil também. Cara, me surpreendeu. Aí, foi o Lira, não interessa, o fato é que o Lira mas o Lira queria a mesma coisa que ele, já é uma... Quer que eu faça o quê? Claro que foi o Lira, queria que fosse contra o Lira. Quer que eu destitua o Lira? Se eu pudesse, eu faria, mas não dá, e acabou, ele é presidente da Câmara. Ajudou a aprovar? Ajudou a aprovar. E a gente precisa entender o seguinte, assim, a pessoa, mas a Câmara precisa entender que o Lula foi eleito, mas a Câmara também foi. Também foi. Ou tem um eleitor para a Câmara e outro para o Lula. Então uma coisa, a mesma população que elegeu o Lula elegeu a Câmara. Então uma coisa que eu fico perguntando... Provavelmente votaram nos dois ao mesmo tempo. Óbvio. Não, eu sempre pergunto o seguinte, vocês... Porque fica assim, a Câmara, Centrão, a imprensa fica muito em cima disso, e emenda, tem que ter a origem da emenda, quem é que deu, tem que ter tudo. Agora, assim, por um acaso, algum dia o Congresso brasileiro vai ter menos poder do que tem hoje? Não. Ele só vai ter mais. Menos poder do que tem hoje. Como disse a filósofa Dilma, a pasta de dente não volta para o tubo. O que o Congresso brasileiro pode ter é mais responsabilidade. Agora, a responsabilidade, sim. Vai ter mais responsabilidade. Aí sim. Por isso que eu acho que quando se discute semipresidencialismo, semiparamentalismo, eu acho uma discussão. É isso. Né? Assim, então acho que está indo. Eu acho que o governo está... É claro que quando você está dentro do governo, você vê mais problema do que a sociedade vê. Normal. Né? Sim. Você está ali preocupado. Ainda bem também, né? Ainda bem, né? Para não ficar autocongratulação. Porque não podia ser o contrário, né? Um bando de alienados no poder e a sociedade entendendo a complexidade. Fica todo mundo como Paulo Guedes falando, tá maravilhoso, tá dando tudo certo. Pois é. Então, assim, se você olha lá, preço da gasolina, né? Custo de vida, para fora, os sinais, vamos fazer um enfrentamento lá, vai fazer o debate escola militar, faz o debate, conduz, assim, compra as brigas, independente do time de cada, mas compra as brigas, tem um grupo de ministros, né, eficiente em pastas que são decisivas, e não dá, assim, outro dia eu estava vendo eu já falei que sou apaixonado por futebol, estava vendo o Dorival dando uma entrevista recente, e ele dizendo, não, é sorte, né?
não dá mais para achar que é sorte, né? Ah, O eu Lula escrevi... deu sorte, é igual o Dorival. Pô, não, calma, o cara, A minha- é bom governador, pô, a o minha cara tá coluna- acertando. Essa entrevista não é sorte, muito... cara. Essa entrevista é do muito que esse colada, né? A minha coluna de ontem na Folha, eu brinco com esse negócio da sorte. Eu digo assim, mas deu sorte no primeiro mandato, deu sorte no segundo, deu sorte agora. Você não... Pô, o cara mais então sortudo do planeta, vamos partir do princípio, o contrário seria pior. Então, assim, você acha que o cara tem urucubaca? Então você melhor não votar. Melhor não votar. É melhor não Isso é votar. sorte. Agora, que porra de sorte é essa? Não São é sorte, é escolhas. competência. É competência. Agora, isso significa que está tudo resolvido, assim, tem problemas, tem dificuldade, tem que aprender um jeito de se relacionar. É o que eu estou dizendo, tem que se relacionar com o Congresso. É da natureza da política. Né? Eu fui líder da oposição, eu tinha, na minha liderança, 130 deputados, na oposição ao Bolsonaro. O governo hoje tem quantos deputados na sua base? 130. 130. Ponto. Né? Eu, para fazer oposição, tinha 130. Era um inferno. Para fazer oposição. Como é que tu vai governar com 130? Que, aliás, Você não governa. Freixo, quando saiu o resultado do primeiro turno, alguns coleguinhas meus, eu já fiz um monte de minha-culpa, não tem problema em fazer, e também faço política no mundo real. Política no sentido de analisar política. Um monte de gente anteviu assim, Lula não vai durar com esse Congresso aí. Não vai acontecer nada. Imagina. Que saiu o resultado do primeiro turno, o Congresso definido no primeiro turno. Exatamente. Putz, ideologicamente, é o pior Congresso da história, segundo os meus valores. E do Ulisses também. É? Tá reclamando? Espera o próximo. Espera o próximo, não é isso? Aspetta il tenore, né? Espera que vem, né? Você achou o barítono ruim? Você vai ver o tenor. Né? Essa piada maravilhosa. Quem não sabe o que é, depois procura piada. Então, assim, falando, não vai conseguir governar. E olha aí, 6 meses. É isso. Essas coisas estão encaminhadas, mas a catástrofe na economia. Não, desculpa, a imprensa, os setores da imprensa têm que fazer meia-culpa. Eu cobro isso, não é da coisa, estou cobrando aqui. Vocês não falaram que com a PEC da transição ia tudo pro brejo, porque ia estourar a porra toda, não ia dar. Não estourou a porra toda, não sei o quê. Tá aí. O arcabouço fiscal, a trajetória da dívida vai explodir? Não vai explodir. Vai Standard Poor's e coloca o Brasil na perspectiva positiva. E o Brasil na perspectiva positiva do mundo. Eu fiz muita reunião, porque eu estou chamando o mundo inteiro para visitar o Brasil. É inacreditável. É inacreditável. Você vai reunir com a Alemanha, porque tem uma mudança de padrão de consumo no mundo. Né? O mundo é mais exigente. É isso, tem uma pesquisa agora da WTTC que eles falaram o seguinte, 86% das pessoas entrevistadas topam mudar os seus hábitos de consumo para preservar mais o planeta. Ou seja, quando você fala de sustentabilidade, tem uma questão que é ética, como eu me relaciono com a natureza, como eu me relaciono com o planeta, que mundo eu vou deixar, essa é uma questão ética. Fala de turismo sustentável, isso é importante. Essa é uma questão ética. Mas existe um lado que é pragmático. Sim, claro. O mundo não está a fim de consumir algo que destrua o planeta. Então, se você chega e diz o seguinte, olha, nós temos uma floresta amazônica aqui. Né? Nós podemos fazer com que essa... Qual é o grande ativo que o Brasil tem, econômico, que pode preservar a Amazônia, trazer gente e gerar emprego? Sim. Turismo. É o turismo. O turismo, eu fui agora no Festival do Boi Bumbá de Parintins. Então, não sei se vocês já foram. Não. É a coisa mais extraordinária. Extraordinário. Do planeta. Mas já me falaram que é um negócio inacreditável. É no meio da floresta. É uma mistura de... Me perdoem se eu estou sendo grosseiro ou simplista. Parintins, me perdoe. Mas, honestamente, é uma mistura de ópera, porque são 7h30 de cada boi, né? Com o carnaval do Rio de Janeiro e com as alegorias e com os carros alegóricos, e com o Maracanã, porque a participação do povo, da torcida organizada, é uma mistura de extraordinário. Então, estou falando de uma cultura no meio da floresta, do boi-bumbá, da cultura indígena. Eu quero que o mundo venha conhecer o Brasil através de Parintins. E vai curtir muito. Né? Eu quero que o mundo... Parintins é a segunda maior cidade da Amazônia, só perto para Manaus. Sim. Tem 100 mil habitantes, recebe 120 mil no festival. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Eu quero que o mundo conheça o Brasil pela gastronomia, pela cultura, pela valorização dos artistas, pela preservação da natureza. E a gente tem... O grande petróleo brasileiro, né? O grande petróleo brasileiro do século XXI é o turismo. Que a gente precisa construir política pública para gerar emprego e que nos diferencia no mundo. E a gente tem o maior líder popular dessa história que nos vende, no sentido bom da palavra, que nos vende para o mundo que o mundo quer visitar. A frase que eu tenho do turismo, que eu acho que é... O que eu falo para a minha equipe, né? Eu falo, olha, o turismo é uma indústria,
do século XX, para mim, a grande indústria do século XXI, pelo que o século XXI exige da gente, mas o turismo é um marco civilizatório. O turismo é uma questão civilizatória. Primeiro, ninguém viaja para ficar triste, ninguém viaja para destruir o lugar que você vai. Então, quando você resolve... Você só está indo porque você sabe que é diferente, senão você não vai. E Você convive com... Você quer felicidade no lugar onde você vai. Qual é o grande desafio democrático do Brasil nos últimos anos? Fazer as pessoas diferentes conviverem. Isso. Quando você viaja, você topa encontrar o diferente. Isso. Você procura o diferente. Quer aprender. Então, o turismo tem um lugar... Você quer aprender, você quer comer, você quer dormir. Tem tolerância com diferente. Você tem tolerância com diferente, você aprende a ouvir. Então, o turismo tem um lado dele, tem um lado negócio, tem um lado indústria, tem um lado que é civilizatório. Isso. Tem um lado que é sustentável em termos humanitários. Não só do negócio da floresta, do carbono. Não só da redução do carbono, das compensações. Tem um lugar que é humanitário, do ser humano melhor. E aí a frase é o seguinte: que mundo o mundo vai visitar? É assim que eu toco a Embratur. Que mundo o mundo vai visitar? Qual é o mundo que a gente quer visitar e qual é o mundo que vai visitar o Brasil? Que Brasil a gente oferece para o mundo? Acho que esse é um eixo de poder. Esse cara tem que importante. ficar na Embratur, tá? Eu não estou fazendo lobby, não. Até porque o que eu arrumo de briga... né? Mas esse cara tem que ficar na Embratur. Pô. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava conversando com o governador Helder Barbalho sobre a COP. Sim. E ele me disse o seguinte: meu maior problema na COP é botar todo mundo para hospedar todo mundo ali. Hospedagem. E ele falou: vai ter um pessoal que vai ficar no barco, o navio transatlântico. O navio vai ser a grande solução. Eles vão É isso. ancorar os navios ali. É isso. Mais do que... Agora, isso mostra o seguinte: nós precisamos de investimento e infraestrutura Você tem um do déficit de turismo. infraestrutura gigantesco. Eu adoro viajar no Brasil, mas é difícil viajar no Brasil. E a gente tem boa vontade porque é o nosso país. Lógico. Tem problema de segurança, tem problema de qualidade do parque hoteleiro, tem problema... Sinalização, comunicação. Exatamente. As pessoas, quem não fala português está lascado, na maior parte do país. Como é que a gente arranja orçamento para o turismo? Porque parece que o turismo é um pouco invisível, do ponto de vista de orçamento. Eu acho que tem uma cabeça brasileira ruim sobre o turismo, né, da qual eu fazia parte. Eu nunca tinha olhado para o turismo com a forma que eu olho hoje, e por isso que eu estou aqui falando, exatamente o que eu estou falando coisas que também chamam a atenção de vocês. Aliás, é até uma metáfora ruim, muitas vezes, em certos ambientes mais intelectualizados, né? Quando você acha Veio que turismo. o cara é meio raso, você diz assim, não, esse é um turista do pensamento. Exatamente. É uma coisa assim, visita rápida, se manda, não tem importância. Mas o mundo inteiro virou essa chave, né? Você for olhar hoje o que está acontecendo na Colômbia, no Peru, né? Costa Rica, para falar de quem está do nosso entorno aqui. Os caras viraram uma chave. Claro. Os caras entenderam o seguinte... Chile, Argentina, México. Quanto o México está... O México investe 480 milhões de dólares na promoção do turismo. Não. Nós investimos quanto na promoção do turismo? 15. É nada, é ridículo. A Argentina investiu 60. Colômbia investe 100 milhões de dólares. Por quê? Porque essas pessoas entenderam o seguinte, né? Esses eixos entenderam o seguinte, olha, isso aqui é economia, emprego na veia, renda, e é o que o mundo quer, né? Então, a gente precisa virar essa chave na cabeça brasileira. E aí não é direita e esquerda, tá? É isso, é ministério que fica, né? Você tem que levar o turismo como um setor estratégico. Quando não faz o que aconteceu no governo passado, quer dizer, volta o turismo à era da bundalização, né? Que já foi um negócio assim de promover bunda no Brasil. Agora, a Fundação Getúlio Vargas tem um estudo que a cada R$1 que se investe no turismo, são R$20 que entram na economia local. Olha isso. A cada R$1 que se investe no turismo, R$20 entram na economia local. Então, quando você fala de povos tradicionais, qual é a atividade econômica que gera emprego, que preserva os povos tradicionais, que preserva aquela cultura, que preserva aquela gastronomia e que pode gerar sustentabilidade? É o turismo. Né? Ô, Freixo, nós estamos caminhando para o fim. O Wagner Moura está certo. Eu nunca te vi tão feliz. E apaixonado pelo que está fazendo. Apaixonado pelo que está fazendo, com as ideias corretas, com as leituras corretas, sem ter perdido aquilo que ele é, em essência, né? Que ele é um pensador social, né? Que tem a dimensão da história brasileira. E por isso eu estou aqui, né, falando, acho que você tem que ficar.
Mas se não ficar, acho que fica no governo, tem de ficar. Mas tomara que fique onde você está. Agora, de qualquer modo, você veio do Rio de Janeiro, você tem uma história no Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que te conhece, que é o Eduardo Paes também. Eu sou amigo do Eduardo Paes, que te adora também. Você acha que o Rio vai conseguir encontrar o seu caminho? Está encontrando? Agora, vamos voltar um pouquinho para a sua... Porque lá você nasceu. Hoje você está... Com turismo, você está no mundo. Mas eu vou te devolver um pouquinho para a sua aldeia. Eu sou da aldeia lá. Vou te devolver um pouco para a sua aldeia, para o balneário, como a gente sacaneia aqui em São Paulo. Balneário. Para o maravilhoso. É a cidade... É um pouco mesmo. A mais bela cidade do mundo. Ponto. Acabou. Não tem nada mais bonito e enfim, a gente se conforma com isso. Nós, nessa feia São Paulo... Mas é nossa também, né? Nós somos brasileiros. Também, né? Tem uma equação ali... Foi bom você falar nisso. E foi bom você citar o Eduardo também. Né? Eu disputei a eleição com o Eduardo. Eduardo eu me dou muito bem com o Eduardo. Eduardo, eu vou te entrevistar. Ótimo. Eu acho que... vou falar algo aqui que não falei nem para ele ainda. E eu até mandei mensagem para ele ontem. Né? Eu falei, não respondeu ainda? Né? Ele responde rápido. Aliás, mais rápido que deveria. Impressionante. Mas eu acho que tem uma coisa importante para a gente pensar. Assim. Eu falei isso aqui antes no programa já. O Rio vai precisar passar por uma mudança que vai depender de um governador, não é prefeito que vai resolver, que é de um governador que meta a mão nesse vespeiro. Né? O Eduardo é candidato à reeleição. Né? E com uma chance muito grande de ser reeleito. Sim. Apesar de todo prefeito 3 vezes de prefeito tem desgaste, mas... tem uma chance muito grande. O PSOL vai lançar candidato. Ainda não sei quem é o candidato do PSOL, não está definido. Vai cumprir um papel que é importante, um papel que eu já cumpri, inclusive, né? Em 2012, mas o Eduardo estava naquele grupo do Sérgio Cabral. Né? Eu acho que hoje a gente não se livrou ainda do mal absoluto. Essa eleição municipal, para mim, ela é uma eleição muito importante. Coincidimos nisso, não nos livramos. Eu não acho... Acho que quem ganha no pênalti não é favorito no jogo seguinte. Isso. Vamos jogar... Eu adoro, né, a metáfora do futebol igual o presidente Lula. Quem ganha no pênalti um jogo, no jogo seguinte, não é favorito. Porque se fosse favorito, teria ganho de 4-5 no jogo anterior. Não ganhou no pênalti. Então o jogo... Ô, meu filho, quando você ganha por um e no outro você tem o direito ao empate, a chance disso dar errado é gigantesca. Eu sei pelo meu Flamengo, que não sabe jogar com nenhuma vantagem. É um inferno. Então, assim, o que acontece? Nós não ganhamos o jogo. Nós não ganhamos o jogo, calma. Né? Essa eleição municipal é uma eleição que a gente tem que olhar com lupa cada município. Onde é que o prefeito aqui é ligado ao Bolsonaro e daqui a 2 anos, ou daqui a 3, no caso, estará num palanque de devolução do país ao fascismo? Isso. Como é que eles podem ser derrotados? É minuciosamente analisado esse mapa, que é o que eu estou fazendo. Tem razão. Eu quero eleger vereador e quero olhar cada município, no caso do Rio de Janeiro, são 92, cada município, onde eu posso ajudar. Né? Onde eu posso, eu tenho 10 anos que eu sou muito bem votado no campo democrático. Eu vou pagar de ignorante. O Rio tem 92 municípios? 92. Só, né? Graças a Deus. Né? Porque você imagina se fosse igual a Minas Gerais, mais de 800, não, São Paulo, que tem 560. Deus me livre. Mas aí, então a gente olha para esses municípios com responsabilidade. Eu acho que onde tiver possibilidade de fazer uma aliança do campo democrático para não ter risco, não é hora, minha opinião, não é hora de cada partido olhar para o seu quintal, porque o vendaval está aqui atrás arrancando a floresta inteira. Perfeito. E eu estou tirando folha do meu quintal, porque o meu quintal tem que estar verdinho. Não é hora disso. Exato. Respeito todos os partidos, não estou fulanizando, mas não é hora de cada um olhar para o seu rabo. Né? É hora da gente olhar para o que está acontecendo no conjunto. Então, onde tem um candidato do campo democrático que for possível, né, fazer uma construção de um programa que tenha responsabilidade nesta eleição municipal e na eleição de 26, porque essas eleições serão casadas. A eleição de 24 e 26 serão eleições casadas. Eu acho que a pauta é o antifascismo ainda. É claro que é. A pauta é a democracia. A democracia. Né? Eu estou levando o debate do turismo para o debate da democracia. Porque eu acho que todas as pautas precisam ser levadas para a pauta da... O que é a pauta da educação hoje? A pauta da educação hoje é o quê?
A pauta da democracia. É a Você pauta sabe da que me ciência. cobram muito mudança de posição, não sei o quê. Eu estou cantando e andando, mas de qualquer modo é o seguinte: quem não entendeu que a luta é a luta antifascistoide, para não entrar no o fascismo, quem não entendeu que a luta principal é a luta contra a perspectiva fascistoide, a meu ver, não entendeu nada. E aí eu vou avançar aqui na fala, que eu não falei em lugar nenhum ainda, assim, mas acho que o Eduardo Paes tem grande responsabilidade nesse momento no Rio de Janeiro. Ele é um candidato, ele é o prefeito, candidato à reeleição do Rio de Janeiro. Esta eleição de 24 será uma eleição muito próxima ao que vai acontecer em 26. Né? Bolsonaro está inelegível, mas isso não resolveu o nosso problema. Né? Não é até porque não é uma questão pessoal. E ele tinha que estar inelegível mesmo, tem que responder pelos crimes que cometeu. Mas não vou nem entrar nessa... A conversa está muito boa para falar do bicho. Né? Então, o que acontece? Eu acho que vai caber ao Eduardo, e eu vou falar isso aqui... e vou falar isso para ele, né? Vai caber ao Eduardo ter um senso de responsabilidade que vai além dos iguais. Né? Ele não tem, na minha opinião, que fazer uma proposta para 24 que seja uma proposta com os seus. Ele precisa ser mais amplo. Ele precisa chamar mais gente para um debate mais programático sobre o Rio de Janeiro, pensando em 24 e pensando das duras decisões que terão que ser tomadas para 26. Porque será natural, Eduardo, ser candidato a prefeito e vir candidato a governador 2 anos depois. Né? A sua candidatura a governador vai coincidir, caso isso aconteça, né? Porque não venha com esse papo, não, eu estou pensando só em 24. Não é. Se está pensando só em 24, está errado. Está errado, exatamente. Porque não pode pensar só em 24. E não é da política, é falso. E não claro, é verdadeiro não é que está pensando só em 24. A gente não está mais na fase de fazer jogo de cena. Isso. Passou. Né? Vamos ser adultos, né? Está na hora. Então, 26 é possivelmente a reeleição do Lula. Se não for a reeleição do Lula, é a eleição de alguém que o Lula vai indicar. Isso. Né? Sim. E nós vamos ter dificuldades nessa eleição. E nós não podemos correr risco nessa eleição. O país não pode correr risco nessa eleição. Então a gente precisa ter uma eleição casada. E aí o Rio de Janeiro, né, a minha tribo, em 26, poderá ter uma grande chance de um combinado de forças democráticas capaz de fazer o que tem que ser feito. O Eduardo tem todo o direito de não querer pagar esse preço. O Eduardo tem todo o direito de querer ser um governador e tocar a vida como um bom gestor. Eu acho que o Rio precisa mais do que um bom gestor. O Rio precisa de alguém que entre, que ganhe o poder no Rio de Janeiro, junto com a gente ganhando o poder federal, e diz o seguinte: vamos fazer o que tem que ser feito no Rio. E aí não estou propondo que o Eduardo Paes seja um herói, porque eu não gosto de herói. Né? Sim. Mas que tenha a responsabilidade coletiva de fazer algo que tem que ser feito no Rio de Janeiro. Ele tem essa condição de fazer isso. Se vai querer ou não, é uma escolha dele. Baita entrevista, Cara, hein? baita entrevista. Quer alguma coisa para encerrar? Obrigado. Obrigado você. Obrigado. A gente sempre termina dando as mãos aqui. Boa. Ó, eu achei que a conversa ia ser muito boa, porque eu conheço esse cara, ele é um baita papo, né? Uma pessoa extraordinária, mas foi muito legal. muito Muito melhor legal. do que eu imaginava. Dá like aí, se inscreve, tá? Ah, não quero, tá bom, não dá, mas ficou Dá até aqui sim, até dá, agora. dá sim. sim. Então tá, vai olhando os três lá, vai, dá um likezinho. Dá like, ó. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Tchau. Até.